Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui toda quinta-feira, às 12 horas na sua telinha, trazendo tantos testemunhos, palavras, estudos, enfim. Irmãos, eu estava com saudade de vocês, viu? Não sei se vocês sentiram a nossa falta, mas não postamos episódio. Semana passada foi muito corrido, adoeci um pouquinho também. Chegou o inverno, né? Por mais que muita gente não acredite, mas acredite no que eu estou lhe dizendo. Eu moro numa cidade fria, no interior do Nordeste. Garanhuns é uma cidade fria, meus queridos. Pesquisem aí depois no Google, o inverno de Garanhuns, que vocês vão ver. Então, estamos aqui com mais um episódio, esse que é o 86. Ai, não vejo a hora da gente chegar no episódio 100. O que é que a gente vai fazer no episódio 100, hein? Me deem sugestões aí nos comentários, nos ajude aí com ideias. Vocês querem uma live? O que é que vocês querem? Quem vocês gostariam de ver aqui novamente? Comentem aí e vamos já nos planejar, porque esse episódio certamente chegará esse ano. Ô, glória! Até aqui o Senhor tem nos ajudado, estou muito feliz. E olha, primeiramente, né, não posso esquecer também de pedir a você para se inscrever no nosso canal. João, batemos 8.000 inscritos. Glória a Deus, batemos aí 8.000 inscritos, rumo também aos 10K. Nos ajudem compartilhando testemunhos, vídeos, enfim. Um dos últimos episódios, inclusive nós tivemos a pastora Roberta, tivemos a irmã Suzy, que inclusive bombaram aí, né? A irmã Suzy, principalmente, o episódio dela, acredito que já está com mais de 27.000 visualizações e muitos testemunhos, viu, irmãos? Ouvimos muitos testemunhos desse episódio. Para a honra e glória do Senhor, estamos muito felizes com aquilo que o Senhor está fazendo. Então, não deixe de lançar e compartilhar palavras e testemunhos tão abençoados como esse. E nos ajuda, assim, a crescer ainda mais esse canal e alcançar mais pessoas. Olha, e agora quero apresentar a vocês, né, a missionária que está aqui conosco, gravando. Ela que nasceu em São Paulo, lá em Osasco, casada com Arnon, mãe de 3 filhos, Thaís, Vitória e Samuel. Eu quero dar muito as boas-vindas aqui à missionária Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda ao MapaCast. Amém. A paz do Senhor. Amém. Ficamos aí com aquela promessa de gravar um tempo aí atrás, não foi? Verdade. Aprove ao Senhor agora. Estamos aqui para falar das grandes coisas que o Senhor tem feito. Como você assiste o nosso canal, você já sabe, né? Geralmente eu gosto de perguntar sempre como as pessoas tiveram ali sua primeira infância, tudo isso. Eu acredito que é um dos contextos que mais reverberam no nosso caráter, as dores também que por vezes a gente passa e a gente traz para a vida adulta. E você nasceu em São Paulo, nos conta um pouco, né, o que aconteceu com essa sua primeira fase aí da sua vida. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Né? Realmente eu não sou daqui, né? Sou de São Paulo, natural de Osasco, né? Meus pais, na verdade, são daqui. Meu pai e minha mãe são daqui. Minha mãe, quando foi para São Paulo, eu creio que ela tinha 15 a 16 anos, por aí. Foi muito nova, mas já foi casada com o meu pai. E ali a gente crescemos em um lar. Eu sou uma família de 6 filhos, né? Minha mãe teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Menina. Assim minha mãe dizia, minha avó falava também, que minha mãe, por ter 4 filhos, ela desejava muito ter uma menina, né? E assim eu vim, né? Sou a penúltima filha, né? E depois, logo, alguns anos depois, veio a minha irmã, que é a caçula agora, a Priscila. E a gente foi criado ali em São Paulo, meus pais trabalhando muito, né? Graças a Deus eu vim de uma família bem estruturada. Meus pais são casados até hoje, fizeram 48 anos de casado. Eita, que coisa mês linda. passado. E ali eu fui criada assim, meus pais trabalhavam muito. E sempre os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Minha mãe sempre trabalhou em casa de família, meu pai trabalhava em uma transportadora. E poucas vezes eu via meu pai, porque ele saía muito cedo para trabalhar, como a gente sabe, São Paulo é aquela correria. Então, para você chegar cedo no trabalho, tinha que sair muito cedo. E ele chegava muito tarde
em casa. Então, geralmente, quando ele chegava, muitas das vezes a gente estava dormindo. Então, era poucas vezes que a gente via meu pai. A gente tinha mais aquele convívio com a minha mãe, que ela chegava mais cedo do trabalho, enfim. Então, a gente foi criado assim, os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos, né? E dentro desse tempo, né, ali a gente morando ali em São Paulo, o meu irmão mais velho, o Marcos, ele trabalhava em um mercado, né, ele era supervisor de um mercado, e o Márcio, que era após o Marco, ele trabalhava em um lava rápido. Então, os dois eram muito apegados, mas dentro desse tempo, assim, que a gente morou em São Paulo, a gente sempre vinha aqui passear final de ano. A gente sempre estava aqui, né, visitando a família dos meus pais, da minha mãe, que minha mãe tem irmãos aqui também. Então, sempre a gente vinha. E sempre quando a gente vinha em viagem, sempre vinham os mais novos, né? Que eram os mais pequenos. Era o Flávio, o Leandro, eu e a Priscila. Sempre era a gente. Os mais velhos ficavam trabalhando. E chegou um ano que a gente veio para cá passear e o meu irmão conseguiram tirar férias no mesmo tempo. Os dois mais velhos, que ele sempre dizia, só vou se for para ir os dois. Se não for para um e o outro, eu não vou. E nesse tempo eles conseguiram tirar as férias junto e eles iam vir. Só que aconteceu durante esse período que o meu irmão mais velho não pôde vir. Né? O local onde ele trabalhava não liberou ele e ele teve que ficar. E o meu irmão Márcio queria desistir de vir, mas ele incentivou, não vá, né? Você nunca foi, vá lá conhecer e tal. E assim, o Márcio veio, todos nós viemos, e o mais velho, o Marco, ficou. E quando a gente já estava retornando a São Paulo, né, desse passeio aqui em Garanhuns, quando a gente estava retornando, o meu irmão mais velho vinha do trabalho e algumas pessoas dizem que ele estava com os braços cheios de bolsa porque ele tinha comprado algumas coisas para arrumar a casa, que minha mãe estava chegando, ele estava muito animado com a nossa volta. E ele deu a moto dele para um amigo pilotar a moto, porque ele não conseguia trazer por causa das bolsas. E esse rapaz vinha trazendo a moto e um caminhão fechou eles ali e o rapaz não conseguiu, não sei se ele não tinha muita habilidade em pilotar a moto, mas ele não conseguiu controlar. Subiu no meio-fio, meu irmão voou, ali bateu a cabeça no poste e ali mesmo ele morreu. Quando a gente chegou, já estava tendo um velório dele, né? E foi toda aquela situação. E dentro desse tempo, minha mãe teve uma depressão. Minha mãe ficou num estágio muito sério de depressão. Ela arrancava os cabelos. Ai, Jesus. Ela estava assim, o tempo que ela estava assim parada, ela ficava puxando os cabelos. Eu estudei com uma menina no ensino médio que ela fazia isso. A gente não entendia muito porque ela tinha o cabelo muito, muito curtinho. E aí depois, algumas vezes, eu percebi que ela comia o cabelo. Meu Deus, aquilo pra mim já foi porque, sei lá, às vezes a gente não tem tanto contato com algumas coisas assim, né? E quando a gente vê algumas realidades, algumas coisas diferentes, né? Ou pessoas, por vezes, presas em algumas coisas, pra mim aquilo me causou na época muita estranheza, né? E ainda mais que a gente não sabe, né? O que levou a pessoa a essa situação, né? Exato. E meu irmão era muito apegado à minha mãe. Ele era aquele filho que fazia tudo para minha mãe. Então, assim, quando ele veio a falecer, ela não... Foi um choque, né? E dentro desse tempo, minha mãe, nesse período muito difícil, eles decidiram voltar, vir morar em Garanhuns. Sim. Né? Eu não recordo se a decisão partiu do meu pai ou da minha mãe, mas eles decidiram vir morar em Garanhuns. E eu confesso que vir morar em Garanhuns não foi muito fácil. Porque a gente estava acostumado ali em São Paulo, cidade grande, né? Tem tudo, tem onde passear, tem onde passar final de semana. E a nossa família era aquela família também assim, acostumada a juntar, sempre final de ano, passar Natal junto, sempre tinha aquela coisa, né? E quando a gente veio pra cá, né, era totalmente diferente, né? A gente costumava dizer que Garanhuns não tinha nada. E naquela época era que não tinha mesmo, né? Agora não, agora o negócio é diferente. Melhorou. Pode melhorar mais. E a gente dizia que aqui não tinha nada. Então, assim, a gente veio, mas eu louvo a Deus, né? Porque para minha mãe foi ótimo, né? Vim para cá para minha mãe foi, assim, excelente. Ela, assim, se recuperou bastante daquela fase difícil que ela estava. E aqui, do mesmo jeito, ela trabalhando, meu pai também, né? E a gente, assim, do mesmo jeito, né? Só que quando a gente vem, a gente já tava o quê? Acho que eu já tinha uns 15 anos por aí. Então, a gente já iam para a escola mais sozinho, já estavam maiorzinho, já sabia mais se virar. Eu fiquei esse tempo aqui, em Garanhuns.
quando eu estava quase com os meus 18 anos, o meu irmão Márcio, ele não veio, porque no período em que meu irmão faleceu e o período da mudança, ele se casou com a minha cunhada, a Anne. Então, ele ficou em São Paulo, ele não veio. E dentro desse período, assim, quando eu estava completando os meus 18 anos, a minha cunhada em São Paulo engravidou. E ela perguntou à minha mãe se eu não podia ir para ajudar ela com a minha sobrinha, porque a gravidez tinha sido um pouquinho complicada. E minha mãe permitiu que eu fosse para São Paulo. E eu fui. Para mim foi ótimo, né? Voltei, né, pra cidade grande. Eu não gostava de Garanhuns, para mim foi ótimo. Voltei para lá. E fiquei um bom período com meu irmão. E dentro desse tempo que eu fiquei com meu irmão, a sogra do meu irmão, ela era evangélica, né? Ela era da Universal e ela me levava para a igreja. Ela sempre me levava e ela sempre me dizia: olha, Deus tem algo na sua vida. Deus tem algo com você. E assim, era muito bom, né, ir para a igreja com ela. Aquele lugar me trazia paz, mas não era algo que eu queria. Eu vim, Wádia, de um lar assim que a minha mãe ela era muito rígida. Minha mãe dizia assim que nem eu nem minha irmã não podia nem colocar um esmalte nem um batom. Ela dizia assim, só com 18 anos. Porque isso é coisa de mulher, isso não é coisa de menina. Então assim, a gente veio de uma criança muito rígida. Minha mãe não deixava a gente sair, minha mãe não deixava a gente ir pra festa, nem nada. Então quando eu fui para São Paulo com 18 anos, na minha cabeça eu tava livre, né? Tenho 18 anos, tô livre, né? Então, assim, era muito bom ir para a igreja com ela, mas não era algo que eu queria, né? Para mim, era uma oportunidade de eu ser livre, né? Mas eu sempre gostava de ir para a igreja com ela. Ela era um amor de pessoa. E ela sempre disse a mim, Deus tem algo na sua vida. E ela sempre me levava para a igreja. Ela me chamava assim, ela dizia, você é uma benção. Ela sempre dizia, você é uma benção. E dentro desse tempo, eu fiquei um tempo com meu irmão. E depois eu fui morar com uma tia minha, com a irmã da minha mãe. Eu saí da casa do meu irmão, fui morar com essa minha tia Rosa. E eu fiquei um tempo ali na casa da minha tia, e durante aquele tempo eu conheci uma pessoa. E fui morar junto com essa pessoa, e passei 5 anos com essa pessoa. E ali foi onde minha filha Thaís nasceu, né? Que minha filha Thaís é filha do meu primeiro casamento. E eu passei um período muito difícil com Thaís. Thaís teve pneumonia, e ela quase morre, essa pneumonia, porque os 2 pulmões dela ficaram muito comprometidos. E um dia, naquele hospital, Thaís, ela já não podia, ela não levantava da caminha, porque não podia tirar os acessos. E um dia o médico falou para mim assim, olha, se a gente vir à tarde e não achar mais veia nela, eu vou ter que raspar a cabecinha dela para procurar a veia da cabeça. Meu Deus. E ali eu fiquei muito, né? Meu Deus, e agora? Eu fui pro banheiro e ali eu fiz uma oração. Né? Não servia a Deus, não buscava a Deus, nem nada. Mas ali eu fiz uma oração. Eu falei, meu Deus, o Senhor tire minha filha dessa situação, não deixe minha filha morrer. Né? E quando eu saí, fiz aquela oração ali no hospital, que eu saí do banheiro, quando foi na parte da tarde que o médico veio observar ela, né, ver se realmente achava veia, ali ele pôde achar, quando ele bateu, a veia saltou. E ele disse, olha, mãezinha, a gente não vai mexer mais na cabecinha dela, a veia saltou. E depois daquele dia, a Thaís foi progredindo. Thaís, e com isso, ela adquiriu uma enfermidade no estômago, que a qual ela não podia, nem tudo ela podia comer, porque às vezes ela passava mal. Então, assim, Thaís foi criada, assim, naquela cautela no que ela comia. E dentro desse tempo, né, eu voltei para casa e tal, eu casada ali 5 anos, e a primeira vez que eu escutei uma profecia, eu não conhecia o dom da profecia, não conhecia, e a primeira vez que eu escutei uma profecia foi em São Paulo. Uma mulher olhou para mim e disse assim, Deus vai te levar de volta para aquele lugar de que você saiu. Porque Deus tem uma história para você lá. Deus tem uma família para você lá. Né? E na hora quando eu escutei aquela mulher dizer aquilo, eu disse, que mulher louca. Eu já tenho uma família aqui, né? Como é que eu vou, né? Deus tem uma família para mim do outro lado, sendo que eu já tenho uma família aqui. E ali eu não recebi aquela profecia, né? E ela ainda perguntou para mim, quer aceitar Jesus? E eu lembro que eu disse a ela, eu já tenho Jesus, né? Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Então, e ela falou assim, olha, Deus vai permitir um vento dentro dessa cidade. E dentro deste vento, né, Deus vai te soprar para o outro lado. E eu não criei, mas assim, se cumpriu. Mas não deixou de se cumprir. Deus soprou o vento dentro daquela cidade. Meu Deus. E eu vim embora. Só que aqui em Garanhuns
Já tinha uma irmã que andava na casa da minha mãe. Minha mãe, ela é católica. Uhum. E ela era aquela católica, assim, praticante, sabe? Ela não é aquela católica que o povo diz que é católica, mas não vai nem na igreja. Não, sim. ela era católica, praticante. Quando a gente morava em São Paulo, ela ia muito para Aparecida do Norte, fazia promessa e tudo. Então, assim, eu fui criada assim, dentro da igreja católica. Levantar domingo de manhã para ir para a igreja e tudo assim, ela era muito assim. Sim. E essa irmã, né, já frequentava a casa da minha mãe aqui, e ela já dizia à minha mãe: olha, você tem uma filha lá em São Paulo, que Deus vai permitir uma situação lá Meu e Deus. vai trazer ela de volta e você Confirmando. receba ela, porque Deus tem algo com ela aqui nessa cidade. E eu não sabia de nada lá, minha mãe nunca me falou nada. E realmente aconteceu um vento dentro de São Paulo e eu vim para Garanhuns, vim embora para Garanhuns. Que foi quando você separou? Foi quando eu me separei. Aí eu me separei e vim embora para Garanhuns. Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei muito assim, eu não quero saber de nada, eu vou curtir a vida. Eu vou curtir a vida, eu vou fazer tudo que eu não pude fazer. Minha mãe me proibia de ir pra festa. Eu dizia à minha irmã, né? Que minha irmã era a minha confidente, que eu contava tudo. Eu vou curtir a vida, vou aproveitar. E minha mãe, como era muito rígida, minha mãe dizia assim: olha, você tá pensando que você vai pra festa, eu vou ficar cuidando da sua filha? Não vai não, viu? Então ela sempre ficava ali, sabe, pra mim não sair. Eu saía escondido, fugia escondido. E ela ficava no meu pé. Não, você tá pensando que você vai ficar, eu vou ficar cuidando da sua filha pra você ir pras festas? Nada disso. Aí eu falei pra minha irmã, eu preciso arrumar uma estratégia pra mim sair, porque ela não vai deixar eu sair. Aí eu disse à minha irmã, eu já sei o que eu vou fazer. Vou dizer a ela que faltava um ano pra mim terminar meus estudos. Eu parei no segundo ano. Eu falei assim, eu vou terminar o terceiro. Vou dizer a ela que eu vou terminar pra mim trabalhar. E aí assim eu disse à minha mãe, eu vou estudar. Vou estudar, vou terminar o terceiro ano. Só que era tudo mentira. Na verdade, eu tinha dito aquilo que era para mim poder ter como fugir à noite para ir para Gandaia, né? Aí minha irmã, ainda como era minha ajudante, ela disse assim: vai que eu cuido de Thaís para você. E assim eu fiz, né? Fui lá, fiz minha matrícula e comecei a estudar à noite. Poucas vezes eu pisava na escola, porque meu objetivo não era ir para a escola, né? A escola era só uma desculpa. Só que dentro desse tempo, né, Deus já tentava me resgatar, porque essa irmã, né, sempre estava ali na casa da minha mãe. Ela sempre estava lá. E na rua da minha mãe, no finalzinho da rua, que ela mora até hoje, Maria. A filha dela, Aline, ela era uma jovem, né, voltada ao Senhor, a vida inteira dela. Ela já partiu no Senhor e a vida dela foi servir ao Senhor. Deus guardou ela ainda na adolescência. Se eu não me engano, eu acho que ela que tinha 15 anos. Pouco tempo antes dela completar 15 anos, Deus a recolheu. Mas o Senhor já havia dito à mãe dela que recolheria ela cedo, que ela só tinha vindo a um propósito. E sempre quando eu passava na rua com a minha irmã, aquela menina me dizia assim: olha, vem cá. E como ela tinha leucemia. E eu parava para escutar ela só porque eu tinha, de certa forma, pena dela. E eu passava e ela me chamava e eu ia e ela dizia assim: olha, Deus tem algo na sua vida dentro dessa cidade. Deus vai te fazer uma missionária. E eu ficava assim só, Ela, Deus vai te fazer uma missionária. Deus vai te dar um marido. Deus vai te dar mais 2 filhos. Deus vai te dar uma casa. E eu, tá certo. Dava as costas e ia embora. E minha irmã sempre dizia: nossa, você é tão grossa. Ela disse: não, olha, eu não sei por que esses crentes, eu já tinha uma lá em São Paulo que veio com essa conversa pro meu lado, agora eu chego aqui, essa outra. Não, eu não vou não quero ser crente, eu não quero mais saber nem de casar, eu quero curtir minha vida. E toda vez que eu passava, aquela menina tinha uma palavra para mim, eu sempre parava para escutar ela. E eu digo, Edja, que quando Deus tem uma promessa na sua vida, é como aquela palavra de Moisés, né? A palavra vai dizer que Moisés, lá em Números 13, ele vai falar o que Deus tinha para o povo, a terra prometida. O povo não dá ouvido, o povo não obedece, o povo ali murmura. E lá em Josué 6, a promessa vai se cumprir. Moisés não está mais vivo. Moisés já está morto, mas a promessa estava de pé, né? Moisés só viu, ele não viveu, ele só viu, mas a promessa se cumpriu, né? E aquela moça, ela partiu no Senhor, aquela adolescente, ela partiu no Senhor. Ela não chegou a ver Deus cumprir na minha vida, ela não chegou a ver o meu casamento, ela não chegou a ver os meus filhos, ela não chegou a ver a minha casa, mas tudo que ela falou se cumpriu.
A mãe da minha cunhada também partiu no Senhor, né? Ela também não chegou a ver, mas tudo que elas falaram a mim se cumpriu. Amém. Porque quando a promessa é de Deus, mesmo que o profeta, né, não esteja aqui, mas a palavra ela se cumpre, Amém. né? E a palavra de Deus diz, né, que passará céus e terra, mas a palavra dele não passará. Não passará, né? E assim como ela falou na minha vida, se cumpriu. Mas, e nesse período de escola, indo para a escola à noite, quando eu não tinha para onde ir, eu entrava na escola. Só que eu era aquela pessoa bem arrogante. Eu entrava na sala, eu não falava com ninguém. Eu entrava, sentava na cadeira calada, ficava. E meu esposo estava lá, estudava comigo. E ele que começou a falar comigo, pois começou a puxar assunto comigo. Só que sempre ele ia à escola com um fonezinho no ouvido. E eu nunca perguntei o que ele escutava. Nunca nem me interessou em saber. E ali a gente começamos a conversar. E daquela conversa começou a rolar algo. E dentro desse período, essa irmã na casa da minha mãe me circulando. Ela sempre ia lá e dizia, olha, Deus tem algo na sua vida. Eu dizia, Deus tem algo na vida de todo mundo. E ela falou assim, menina, Deus vai fazer algo na sua vida, jovem, Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo na vida de todo mundo. Aí eu dizia à minha mãe, olha mãe, quando ela vinha aqui, a senhora disse que eu não tô. Só que toda vez que ela via, minha mãe, ela disse, cadê sua filha que chegou de São Paulo? Minha mãe, tá no quarto. Tua mãe te entregava. Nessa época, tua mãe ainda continuava sendo... Estava no catolicismo? Tava, mas minha mãe, assim, ela recebia, né? E ela sempre me chamava. E aquela irmã sempre falava que Deus tinha algo na minha vida. E um dia, minha mãe estava trabalhando, eu estava em casa pela manhã, e ela sabia que eu ficava em casa sozinha pela manhã. E ela tinha o costume de sempre ir na parte da tarde, umas 4 horas por aí, que era a hora que minha mãe chegava do trabalho. Só que nesse dia ela veio pela manhã. Ela tocou na campainha e quando eu fui atender, era a irmã. Aí eu disse assim, o que você quer? Você sabe que minha mãe só tá em casa na parte da tarde. E ela disse assim, não, eu quero falar com você. Aí eu disse, comigo? Aí ela é com você. Eu tenho algo da parte de Deus para falar com você. Ládia, eu muito ignorante. Eu abri a brechinha do portão da garagem e falei, pode falar. Ela, eu não posso entrar. Meu Deus. Eu não queria, Ládia, eu não queria de jeito nenhum assunto com igreja. Eu não queria. Eu queria farrar, eu queria curtir. Porque o que passava na sua cabeça é, se eu me envolver com isso, vou ter que renunciar. Eu vou ter que renunciar. É o que muita gente pensa, né? E às vezes não se posiciona com esse tipo de pensamento. Aí eu abri um pouquinho da garagem, ela entrou assim na garagem, nem pra dentro da casa eu não coloquei, ela entrou ali na garagem mesmo. E ela falou assim, olha, Deus tem um plano na sua vida. E eu, Fale mais. Aí acho que ela falou assim, não tem como eu ganhar esse coração duro se realmente eu não deixar Deus me usar. Ládia, naquele dia, Deus tomou aquela irmã, a irmã Cláudia, o nome dela. Deus tomou essa irmã. Essa irmã me contou a minha história inteira. Essa irmã contou tudo que eu vivi em São Paulo. Essa irmã contou até mesmo a oração que eu fiz dentro do hospital quando Thaís estava internada. E ela falou assim, ainda para que você saiba que é Deus que está falando com você. E ela falou, olha, Deus vai te fazer uma missionária, você vai pregar a palavra do Senhor. E ela falou assim, para você saber que é Deus que está falando com você. Você está namorando com um menino na escola, não tá? E sua família não sabe. Aí ela disse assim, só que você não só tem ele de namorado. Não é assim? Aí eu, meu Deus, como é que essa mulher sabe de tudo isso, né? Aí eu disse, meu Deus, como é que essa mulher sabe de tudo isso? Aí ela disse assim, e esse rapaz que você tá namorando na escola? Você vai casar com ele. Deus vai te dar filhos com ele. Eu disse, mas eu não quero casar. E ela falou assim, olha, pra você saber que Deus está falando com você nesta tarde, esse rapaz hoje vai vir te ver. E quando ele vir te ver, ele tem uma moto grande, assim, não é? E eu assim, né? Ela nunca tinha visto ele. E ela falou assim, hoje vão tentar roubar a moto dele. Vão apontar a arma na cabeça dele, vão apertar o gatilho, mas o gatilho não vai pegar. Meu Deus. Para que você saiba que é Deus que está falando com você. E esse outro rapaz que você está namorando, você vai ter que botar um fim nisso, porque Deus não está nesse negócio. Só que ele não vai aceitar. E ele vai vir atrás de você para tentar fazer algo contra você. Aí eu disse... Só bomba, né? Só... Calada tava. Calada eu fiquei, né? Ela foi embora.
E eu fiquei na minha cabeça, ou foi Deus que falou com essa mulher, ou foi o diabo. E ela profetizou o futuro, né? O diabo não sabe do Porque futuro, como não. é que essa mulher sabia o que aconteceu em São Paulo? Como é que essa mulher sabia tanta coisa da minha vida assim? Palavras que eu falei, lugares que eu estive, que ninguém sabe. Como é que ela sabe? É impossível. Eu falei, um ou outro falou ali, através da boca dela. E aquele negócio ficou matutando na minha cabeça. Quando foi à noite, ele foi me visitar, foi me ver, foi me pegar, na verdade, para ir para a escola. Ele me pegava na porta de casa, não deixava dele entrar para ninguém saber. E ele foi me pegar, e quando ele foi, ele chegou bem espantado. E eu disse, o que foi, menino? O que aconteceu? Ele disse assim, olha, tentaram me roubar. Eu tentei fugir com a moto, entrei numa rua sem saída, não tinha como fugir, tive que descer da moto. Na hora que eu fui entregar, o rapaz apontou a arma na minha cabeça, apertou o gatilho, mas a arma não pegou. Oxi, olha, falei até o negócio de como aquele que foi no futuro e... Na hora eu... Meu Deus! O que foi? Eu falei, olha, hoje teve uma irmã aqui, assim, assim, assim. E ela falou que tudo isso ia acontecer. Aí na minha cabeça, se ela falou que ia acontecer com ele, aconteceu, então também vai acontecer comigo. Ah, outra história, né? Ai, meu Deus, que belo. Aí ele falou assim, sério, tem uma irmã que vem aqui? Eu falei, tem uma irmã que anda com a minha mãe, assim, assim. Aí, e ele calado, não disse a mim em nenhum momento que ele era evangélico. Quando foi um dia, os dias se passaram e não chegou a acontecer ainda comigo, mas eu tinha colocado um fim naquele relacionamento, num outro relacionamento. E ele foi e mandou um buquê de flores para minha casa com uma caixa. Aí todo mundo, um buquê de flor numa caixa, que é esse misterioso que ninguém sabe? Quando eu abro a caixa, uma Bíblia. Adriana, quando eu olhei para aquela Bíblia, eu não acredito. Eu não acredito que esse menino é crente. Catei a Bíblia, joguei. Eu não acredito, eu não vou ser crente. Esses crentes estão me cercando, onde eu passo tem crente. Eu não vou ser crente, eu não quero. Aí liguei pra ele, olha, tá terminado, eu não vou namorar com você, eu não gosto de crente, eu não vou ser crente. Não dá certo. E ele bem calmo, não, tá bom, tá certo, então vamos terminar. Tá bom. Aí joguei a Bíblia pra lá, nem sei onde a Bíblia tinha ido parar. Meu Deus. Passou os dias, aí eu fui... Revoltadinha ela, né? Birrenta, brava. Ai, Deus gosta dessas... É desse que Jesus gosta. É desses bravinhos que ele gosta. Passou o tempo, e ali eu tive um desentendimento com a minha mãe, nós discutimos. E aí eu entrei no meu quarto, fechei a porta, e quando eu abri a mesinha que ficava ao lado da minha cama, minha mãe tinha colocado a Bíblia lá. E eu peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, eu estava muito angustiada nesse dia, né? Quando eu abri a Bíblia, estava aquela palavra, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E na mesma hora eu peguei o celular e mandei a mensagem para ele com um versículo da Bíblia. Aí ele, você tá lendo a Bíblia? Eu não tô lendo a Bíblia, não. Foi sem querer, foi sem querer. Mas esse versículo está na Bíblia. Eu, não foi não. Aí ele, esse versículo está na Bíblia. Aí eu, ai meu Deus, me entreguei, né? Que li a Bíblia. E ali eu já gostava dele, né? E eu disse a ele, olha, quer saber? Vamos voltar. Mas olha, eu vou voltar com você com uma condição. Eu não vou ser crente. Você fica na sua igreja e eu vou ficar do jeito que você me conheceu, eu não vou virar crente. Aí ele, tá bom, tá certo. E sempre essa irmã no meu pé, sempre essa irmã indo atrás de mim. Passaram-se os dias, estava eu vindo da escola tarde da noite. Nesse dia ele não tinha da escola. E eu vim tarde da noite, fiquei na rua lá conversando com as meninas na bagunça e vinha muito tarde. E quando eu estava vindo, né, para casa, eu vi quando uma moto passou. Quando a moto passou, eu conheci a moto de longe. A moto do rapaz. E eu do falei, ex-atribulado. Aí ele passou, eu continuei caminhando. Falei, acho que ele passou, né? E quando eu fui andando assim, Nádia, eu vi ele lá no final da rua me esperando. Perto da casa da minha mãe tinha uma árvore muito grande que ela cobria. E eu vi quando a moto estava ali debaixo. Eu falei, quando eu passar pela árvore, ele vai me pegar. E na hora eu olhei para o céu e disse, Deus, Deus daquela irmã. Eu disse. E eu disse, Deus daquela irmã, se o Senhor me livrar, a partir de hoje eu vou te servir. Eita. E eu e minha irmã, Ádia, era muito parecida. A gente tinha um corte de cabelo igual. A gente sempre se vestia assim, igual. A gente era muito parecida. Tanto que as pessoas confundiam muito nós duas, porque quando eu cheguei, as pessoas não sabiam que minha mãe tinha 2 filhas. Pensava que ela só tinha a Priscila.
E a gente até brincava, às vezes eu estava com a minha mãe no centro, e as pessoas assim, aí as pessoas falavam alguma coisa assim, ó, Priscila, eu estava com a mãe no centro, tem um recado para você. Que as pessoas conversavam comigo achando que era ela. E nesse dia passou uma moto. Aí o motoqueiro olhou para mim e disse assim: Pri, tá fazendo o que na rua, mulher, essa hora? Aí eu disse: tava vindo da escola. Aí ele: sobe aí que eu te deixo em casa. Aí eu fui. Quando ele me deixou na porta de casa, e eu passei e vi ele debaixo da árvore. Quando ele me deixou na porta de casa, ele olhou pra mim e disse assim: ué, você não é a Priscila, quem você é? Eu falei: sou irmã dela. E você me livrou de uma enrascada. Tinha um cara querendo me pegar. Aí ele: menina, você é doida, entra pra dentro, você olha onde você tá na rua. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu olhei pra minha irmã, que era a minha parceira da bagunça. Eu disse: você não sabe o que eu fiz. Aí ela: o quê? Aí contei tudo o que tinha acontecido. Eu falei: lembra que aquela irmã falou assim, assim? Aconteceu hoje. E você não sabe o que eu fiz quando aconteceu. Ela: o quê? Eu olhei pro céu e disse que se Deus me livrasse, eu ia servir ele. Aí ela: você é louca. E agora, como é que fica as festinhas? Você sabe o que você fez? Aí eu: não. Aí, porque ela já tinha sido da Batista um bom tempo. E depois ela se desviou. E ela disse assim: você sabe o que você fez? Eu: não. Aí ela: você sabe, né? Farra acabou. É melhor não prometer, mas se prometer, cumpra. Essas curtiçãozinhas todinha sua, acabou, né? Aí eu disse: não, mulher, não é assim também não. Ela: é assim sim. Você tá pensando? Ela falou: você tá pensando que com Deus é a mesma coisa de você falar com o homem? É com o negócio, com Deus o negócio é sério. Aí eu: não, Pri, não brinca. Ela: é sério, ó, pode, acabou, viu? Acabou toda a sua farrinha. Aí eu disse: não, não, eu acho que também não é desse jeito, não. Acho que não é tão pesado assim, não. Ela: é assim sim, você vai ver. Aí, quando é no dia seguinte, vem a irmã. Eita. À tarde, ela foi visitar minha mãe. Aí ela falou assim: Deus viu o que você falou naquela noite. Ixi, meu Deus do céu. Qual o número dessa irmã, hein? Tô precisando de uma coisinha já. Que número dessa irmã? Irmã Michelle era grande com aquela irmã. Não, mas resenha essa parte, mas deixa eu te falar uma coisa. Precisamos de pessoas mais persistentes assim, né? Porque muitas vezes, certamente Deus tinha falado para ela que tinha algo com você e que você se renderia e tal. E às vezes a gente não tem consciência de que Deus já está trabalhando no coração e na vida das pessoas. É né? verdade. Eu acho tão lindo a passagem que diz que Deus tem o coração dos reis nas suas mãos e ele inclina para onde ele quiser. Imagina, gente, né? Deus inclina, né, o homem a fazer a vontade de acordo se ele quiser que seja. E muitas vezes nós não temos essa perseverança, né, de acreditarmos e continuarmos plantando sementes no coração e na vida dessas pessoas, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Ela germina a esse ponto. E em todo esse enredo que você está contando, acho que o nome dessa irmã Cláudia, né? Isso. Tô achando muito interessante que a irmã Cláudia é persistente, viu? A irmã Cláudia. Eu digo a ele que ela foi enviada por Deus para ajudar ele, porque ele sozinho não ia me converter nunca. Meu Deus. Porque eu era osso duro. Osso duro de roeu aí, foi ruída. Aí a irmã falou assim: olha, Deus viu o que você falou na rua. Menina. Se cumpriu, não se cumpriu? Porque eu não ia dizer a ela. Eu: sim, se cumpriu. Aí ela disse assim: pois a partir de hoje, sirva ao Senhor. Tenha compromisso com o Senhor. Você não fez compromisso com o homem, não. Fez compromisso com Deus. E eu fiquei, Adja, eu comecei ali, né, a servir ao Senhor, mas naquele impasse. Uma hora eu estava no Senhor, outra hora eu também queria o mundo. Minha irmã ainda estava ali no mundo, perto de mim, e ela ia e eu queria ir junto. Mas o Senhor sempre usando aquela irmã para ali insistir na minha vida. Ele também sempre com palavras, sempre orando, sempre mandava a palavra para mim: olha, Deus tem algo na sua vida, né? E um dia ele me convidou para a igreja dele. Ele tinha viajado nesse dia para Caruaru e ele disse assim para mim: olha, vai no culto da minha igreja hoje, você vai gostar. E eu disse à minha irmã: olha, ele está insistindo muito para ir na igreja dele, vamos comigo hoje? A minha irmã: olha, não me coloca nas suas enrascadas, não. Aí eu disse: não, mas vamos comigo só hoje. Aí ela: vamos. Quando ela chegou lá, página, eu não gostei muito, sabe? Aí eu entrei, olhei pro pastor, olhei os irmãos que tinha na igreja e tudo, fiquei acho que uns 10 minutos, levantei e fui embora. Aí eu liguei pra ele: olha, eu já vim da igreja, foi uma benção. Ele: já, essa hora, e o culto já acabou. Eu: o seu pastor não é assim, assim? Ele: olha, o culto foi uma benção, gostei muito do culto. Aí eu disse pra minha irmã: eu não vou mais pra aquele lugar de jeito nenhum. E ali, aquela irmã sempre insistindo, ela e ele insistindo muito.
E começou a ter um culto na casa de Dalva, também na rua da minha mãe. Jesus me cercou, Deus me cercou de todos os lados. E tinha esse culto na casa de Dalva, e sempre que essa irmã ia para a casa de Dalva para os cultos, elas passavam para me avisar. Quando Dalva soube, né, que eu estava ali me rendendo ao Senhor, que o Senhor estava trabalhando na minha vida, ela passava lá na casa da minha mãe, tocava na campainha e dizia: Ana Cláudia, hoje tem culto na minha casa, vai lá pro culto. E eu ia. Adira, eu ia com aquela roupa, sabe? As irmãs tudo do coque, saia longa, sabe? Vai para afrontar mesmo, né? E era a roupa que eu tinha. Era o seu guarda-roupa na época, né? E assim, eu ia com aquela roupa que, meu Deus, só... E as irmãs tudo lá, me enfiou no meio das irmãs naquela situação. E sempre elas batiam na porta: hoje tem culto, hoje tem culto. Meu Deus. E eu ia. E dentro desse tempo, eu ia tanto pro culto na casa de Dalva, como eu visitava, assim, e que essa irmã que me ganhou para Jesus, ela era da Deus e Amor. Então, ela sempre me chamava para ir. E assim, Wadia, as pessoas dizem assim: Deus não envergonha. Eu não sei com as pessoas, mas comigo ele envergonhava. Porque quando eu chegava lá nos cultos da Deus e Amor, nas igrejas, na assembleia, eu fui muitas das vezes para ciclo de oração, Deus dizia assim: eu te vi em tal lugar. Te vi com tal roupa. Você não tava lá assim, ainda fazer a gente confirmar, né? Que você ainda tem que confirmar. Tá. E tava com tal roupa. Deus não te quer em tal lugar. Deus não te quer com aquelas vestes, né? E assim, as pessoas dizem que Deus me vergonha, mas ele fazia eu levantar, as irmãs diziam assim, irmã ali, ó. Né? E falava e eu tinha que confirmar. Então, assim, muitas das vezes o Senhor me repreendeu assim, falou comigo assim. E num desses cultos na casa de Dalva, as irmãs, tava lá a irmã Carmen, e a irmã Dalva, a irmã Cláudia, e o irmão Wendel também, que também me ajudou muito em oração. E eles estavam todos reunidos e falaram assim para mim: olha, fica aqui no meio. Me colocaram no meio da oração. E todo mundo começou a levantar aquele clamor. E na hora que começaram a orar por mim, eu me manifestei com a pombagira. E ali eu fui liberta. Quando eu fui liberta, Wadia, que eu olhei para mim, que eu olhei para as vestes que eu tava, a forma que eu tava, né? Eu não sabia, sabe? Assim, eu me senti horrível, eu me senti nua, eu me senti vulgar. E ali eu fui embora. E elas achavam que eu tinha ido embora por causa que eu tinha me manifestado. E não, olha, é normal, isso aconteceu. Não, é minhas vestes. E daquele dia em diante eu já não consegui mais vestir aquelas vestes que eu vestia. Porque realmente eram vestes vulgar, né? Eu já acordava pela manhã com aquelas maquiagens bem exagerada, aqueles brincão enorme, aquelas roupas muito decotadas. Ô, Cláudia, de fato você ficou fora de si ao ponto de você não saber o que aconteceu ali naquele tempo, e aí só depois que você desperta, né, Sim. E tem esse olhar, assim, já transformado, né? Sim. De ter uma percepção da realidade. É. E quando eu cheguei em casa, que eu me olhei no espelho, eu falava pra minha irmã: como eu podia me vestir assim? Como eu sei assim? E é tão interessante que eu dizer pra minha irmã: como é que isso entrava em mim? Como é que eu conseguia vestir isso, né? E a partir daquele dia eu já não consegui mais me vestir daquela maneira. E eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a me firmar. E uma daquelas coisas que aquela irmã me ensinou muito era buscar os dons, né? Que hoje a gente quase não escuta mais falar. Mas estávamos conversando já à tarde sobre isso. É exatamente. E ela me ensinava muito buscar com diligência, né? Os dons do Espírito. E a Bíblia nos incentiva a buscar exatamente aqueles que contribuirão com o corpo, né? O dom profético, o discernimento, enfim. E um dom que, assim, tocou muito ao meu coração em clamar ao Senhor era o da sabedoria. Porque eu queria o dom da sabedoria, que era para mim não se desviar. Amém. Porque eu queria muito ao Senhor, mas a minha alma ainda gritava pelo mundo. Então eu queria o dom da sabedoria, que era para mim entender que aquele era o melhor caminho. E eu comecei a clamar muito por esse dom, eu orava muito por esse dom, eu jejuava por este dom. Passava madrugadas e madrugadas orando para que Deus me desse esse dom, para que eu conseguisse me firmar no Senhor. E certo dia eu fui à casa dessa irmã Cláudia, e estávamos lá orando, tinha outras irmãs, e a gente estávamos orando e ela olhou para mim e disse assim: irmã Cláudia, se ajoelhe. E eu me coloquei ali de joelho e ela falou assim: nesta tarde, Deus está te dando o dom da sabedoria. E quando ela levantou a mão em minha direção, eu vi uma mão muito grande. E aquela mão vinha com uma luz muito forte e ali eu caí. Meu Deus. Quando eu caí, que eu retornei, ela muito assustada: irmã Cláudia. E ela disse assim: olha, nessa tarde Deus te deu o dom da sabedoria.
Uau. Você pediu e Deus te deu. E depois desse dia, eu consegui. A minha mente conseguia entender esse é o melhor caminho. Por mais que o mundo tentava me puxar, me chamar. Porque assim, Ládia, eu Aleluia. convivia com a minha irmã. E eu via a minha irmã fazer as coisas que eu gostava de fazer. Mas eu já não podia mais fazer aquilo. Então eu pedi ao Senhor porque eu sabia que se eu tivesse este dom, eu entenderia que este era o caminho. Né? Amém. E quando eu consegui, ganhei esse dom do Senhor, eu comecei ali. Aí eu, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu amava ler a Bíblia. Eu passava horas e horas lendo a Bíblia, escutando louvores. E dentro desse período, eu fiquei... Deus não fechou as portas para mim. Deus começou a usar essa irmã dizendo para mim que Deus ia fechar as portas, porque a porta que Deus tinha para mim era diferente. E eu fiquei desempregada, não trabalhava. E a minha filha precisava das coisas, Thaís necessitava das coisas. Thaís ainda era muito pequena, Thaís tinha 2 anos, Thaís ainda tomava mamadeira e tudo dentro desse período. E esse período foi um período muito difícil, foi um período que eu comecei a passar, comecei agora a ser provada pelo Senhor, porque Testada no fogo, né? nunca, eu tinha visto faltar nada na minha vida, né? Meus pais nunca permitiram faltar nada pra gente. E quando eu também fui casada lá também, eu nunca vi faltar nada pra mim. E quando foi esse período com o Thaís, começou a faltar, que as portas se fecharam, começaram a faltar. E eu ia pra igreja, e às vezes eu chegava, não tinha um leite pra dar a Thaís. E um dia eu cheguei da igreja, não tinha o leite pra mim dar a ela. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu peguei a mamadeira de Thaís, coloquei a metade de café e a outra metade de água. Levantei ao céu e orei. Falei, Senhor, que quando ela tomar essa mamadeira de leite, de café, ela sinta gosto de leite. E assim eu dei a ela. Ela tomou e dormiu a noite inteira. E depois desse dia eu sempre fazia isso. Hoje, Thaís não gosta de leite. Eu digo a ela que foi a marca que Deus deixou nela, para ela saber o que Deus fez naquele dia. E toda vez que ela vai tomar café, ela tem que colocar um dedinho de água. Puta mistério. Eu disse a ela que é a marca que Deus deixou nela. E Aleluia. dentro desse processo, Ádia, assim, Deus permitiu, né, a minha mãe ali não entender o propósito de Deus na minha vida. E teve um dia que a minha mãe, sem compreender ali, mas eu creio também que era necessário, Ádia, porque Deus precisava tratar comigo, Deus precisava me quebrar, eu era muito orgulhosa. E Deus, ele quebra o orgulho, ele trata com orgulho. E uma vez a Thaís estava sem roupinha, né, para ela vestir, e meu tio tinha vindo de Recife para casa da minha mãe, e ali quando ele chegou, a minha mãe foi e comentou a ele que eu estava ali com ela, e ela estava passando por aquele período difícil. E ela comentou, e não tá nem trabalhando, né? E meu tio ali ficou calado, foi embora, e quando no outro dia ele voltou com uma bolsa de roupa para Thaís. E ele olhou para mim e disse assim, olha, quando você precisar, conte comigo. E eu vi a mão de Deus, sabe? O Deus que supre, o Deus que chega, o Deus que não deixa faltar, né? E eu pude ver Deus cuidando de mim, mesmo quando ele disse assim, olha, a porta é diferente, né? E eu corri atrás, sabe? Só que Deus disse assim, não vou abrir portas para você, a porta que eu tenho é diferente. Então assim, eu vi o Deus que estava cuidando de mim, Deus estava mostrando para mim que eu estava no controle dele, né? Ele estava no controle da minha vida. E eu vi o cuidado de Deus. E Deus começou a falar ali através daquela irmã, da irmã Cláudia, dizendo assim, olha, você vai casar. Deus está preparando o seu casamento. Você vai casar. Eu vejo móveis, eu vejo tudo novo. Deus vai preparar para você um casamento. E foi quando a gente começou a se preparar para casar. E ele não queria casar. Ele era crente e tudo, mas não queria casar. Mas olha, queria me enrolar. Mas ok. Como é que foi, né? Uma coisa dessa. Eu disse, não, meu filho, o negócio é assim não. Agora que eu conheci o Senhor, agora vai ter que casar. Agora é certinho. E eu lembro, Ádia, que ele não queria de jeito nenhum casar. Quando foi um dia, essa irmã chegou e me disse assim, olha, o homem vai casar, nem que seja no leito. Mas ele vai casar, porque Deus tem propósito na vida. E ele passou pelo leito. Ele casou enfermo, Ádia. Enfermo que não se aguentava de pé. Meu Deus do céu. Prova, viu? Deus botou ele no assim arrastado estreito. também, Jesus. É estreito, viu? Quero não.
Foi. Arrasado, não. O homem tá mais pra lá do que pra cá. Foi. Deus falou assim: você vai casar. E ele casou. Enfermo, como Deus usa a irmã e se Meu cumpriu. Deus. Irmã Cláudia de novo. Irmã Não. Cláudia. Ela é daqui de Garanhuns. É, de Garanhuns. Oi, próximo podcast é com a irmã Cláudia. Oi, João. Oi. Pode dizer a irmã Cláudia que ela tá com... Irmã Cláudia, tô brincando não. Irmã Cláudia foi uma bênção de Deus na minha vida. Ela, mãe dela, me dava muito conselhos. Uma senhora muito sábia mesmo, uma mulher muito de Deus. Eu ia para casa dela, a gente sentava ali, ela ficava ali descascando laranja, a gente conversando, ela falando de Jesus para mim. Né? Não, ela tinha um pezinho de café e a gente ficava lá do ladinho do pé de café, conversando à tarde. E ela falando de Jesus. Dizendo para mim, minha filha, seja crente, sirva ao Senhor. Oh, era tão bom. Deus colocou pessoas assim na minha vida que foram assim, que me ensinaram a ter raiz, né? Aleluia. E assim, a gente casou, né? A gente casou, fomos nesse morar... tropé, né? Sim. Fomos morar juntos, né? E tudo. E dentro desse tempo, o Adja, ele, infelizmente, ele saiu um pouquinho da presença do Senhor. E dentro desse tempo, ele me traiu. E agora chegou a vez de eu lutar por ele. E eu me lembro que quando eu descobri, eu fiquei muito revoltada. Eu catei a aliança, joguei na boca do bueiro. Não quero saber desse homem, não. Que eu sei Deus que você é na boca dele. É na boca dele. Que Deus é esse? Não, não quero não, de jeito nenhum, eu não quero mais pra minha vida. Agora eu conheço Jesus, vou seguir minha vida. E eu comecei a orar, a jejuar. Deus, olha, não quero. Tira ele da minha vida, tira ele do meu caminho. Não quero de jeito nenhum. Deus, não quero esse homem pra minha vida. Que Deus é esse, meu Deus? Como é que eu tava no mundo? Isso não aconteceu. E agora eu vim conhecer o Senhor, isso vai acontecer comigo? Não quero, Jesus, não vou. E essa irmã, Cláudia, chega na minha casa. Claudinha, vim te ver, como é que você tá? A irmã Cláudia é igual Samuel, né? Tá vindo pro bem, tá vindo em paz. Tá vindo... Guarda. Irmã Cláudia. Eu tinha vem em paz, mulher. certeza que ela vinha dizer pra mim, Deus está com você. Deixa esse homem. Deixa esse homem. Eita, só que não. Ah, minha filha, ela chegou e disse assim... Começou a orar ali, né? Deus tomou ela e disse assim, por que tu jogasse a aliança na boca do bueiro? Só não vou fazer você voltar para buscar porque você não vai achar. Meu Jesus. Fica com o homem porque eu vou tratar. Vou eu tratar com o homem, porque eu tenho um plano na tua vida e tenho um plano na vida do homem. E eu disse, mas meu Deus, se eu não vi o que ele fez, ainda eu levei a bronca. Já pensou assim? Você vai ficar porque vou eu tratar. E realmente Deus tratou. Né? Realmente ele passou ali por um processo de enfermidade. Deus trabalhou na vida dele. E realmente assim Deus mudou ele por completo dentro daquele processo. Deus falou muito com ele. Deus trabalhou muito na vida dele. E realmente dentro daquele processo ele se arrependeu verdadeiramente do que ele havia feito. Daí eu vi realmente a mão de Deus, mas foi um processo longo. Dentro desse processo eu queria bater de frente, eu queria discutir, eu queria falar, eu queria estar com a razão. E Deus dizia assim, enquanto você estiver falando, eu não vou agir. Enquanto você estiver batendo de frente, eu não vou agir. E teve um dia que eu falei assim, quer saber? Ou eu me calo, ou Deus não trabalha. Porque Deus sempre dizia, enquanto você estiver falando, eu não trabalho. E quando eu me calei, dentro de uma semana, Deus tratou com ele. Olha o segredo aí. Eita, muita mulher não sabe ficar calada. É o silêncio. Aí... O problema é a gente achar que tá com a razão, né? Tô com a razão. Eita, gente, isso é um segredo. Pastora Liane já esteve aqui, eu acho que menos de 30 episódios, eu não sei se foi 22, 24, alguma coisa assim. E ela teve uma experiência parecida com essa sua, batendo de frente durante anos, quando o Espírito disse a ela se cale, pouquíssimo tempo assim, Deus fez algo extraordinário. É uma chave, né? Pega, olha, toma posse, irmão. E ali Deus trabalhou, Deus tratou com ele. E, enfim, e a gente começamos a servir ao Senhor, começamos a pregar a palavra. E eu lembro a primeira vez que eu preguei a palavra, o Senhor diz assim, tô eu um propósito na sua vida de você pregar a palavra, vou eu fazer você uma missionária, vai pisar em muitos lugares que você nunca pisou. E eu disse assim, meu Deus, como eu vou ser uma missionária, como eu vou pregar uma palavra, como vai ser isso, né? E eu, não vou nada pregar a palavra. E um dia
Eu fiquei muito enferma. Vinham os convites, as pessoas me chamavam e eu, não. E eu fiquei muito enferma. E corria para médico, para um lado, para o outro, e não descobri o que eu tinha. E um dia eu fui pedir uma oração para uma irmã. Não era a irmã Cláudia, mas fui pedir uma oração para uma irmã. E a irmã falou assim: irmã, Deus não me permite orar por você, mas Ele me diz que você sabe por que você está assim. E enquanto você não disser sim para o chamado de Deus na sua vida, Deus não vai lhe curar. Você está brigando contra a vontade do Senhor. Ai, eu disse, meu Deus. Ai, eu tá certo, irmã, obrigada, lhe desliguei. E ali mesmo na cama eu disse assim, Senhor, a partir de hoje, eu vou pregar a tua palavra. Ah, Ládia, a gente fala há segundos, Deus já nos testa para ver se a gente vai mesmo. Jesus amado. Quando é no outro dia, vem um convite. Eita, é desse jeito. A irmã Elizabeth, olha, vamos para um ciclo de oração? Eu, vamos. Aí chegamos nesse ciclo de oração. E o pastor lá, uma igreja bem rígida. Aí o pastor fala assim, olha, aqui no meu ministério, não usa batom, não usa, a mulher não pinta unha, nem nada. Mas o Senhor me diz assim, que você tem um ministério na palavra. E quem vai pregar nessa tarde é você. Assim, sem estar pronta, sem nada. Meu Deus, sem nenhum esboço. Eu sim, Jesus. Só porque eu disse sim ontem, hoje já. Meu Deus. E eu fui. A primeira palavra que eu preguei foi Salmo 23. Meu Deus. Amo. Tem uns irmãos que ainda têm até hoje. Que coisa linda. Lindo, Aja. Foi terrível. Foi. Eu nervosa. É assim mesmo. Mas ali obedeci ao Senhor, ali fiz a vontade do Senhor. E depois desse dia foram convites. Olha, tá e a vendo? gente pregando a palavra do Senhor. E a nossa casa era uma casa, Ládia, que a gente tinha muito culto. Vinha muitos irmãos de Belo Jardim. A gente gostava muito de subir ao monte. Ai, que bênção. Juntava aquela turma de Eu amo de culto irmãos. no lar Nossa, também. era muito bom. Amo. Eu fui batizada no monte, né? Eu orei muito para ser batizada. Coisa linda. E quando eu subi ali o monte com os irmãos de Belo Jardim, a irmã Cícera, uma irmã de oração, da Deus e amor. Mulher, eu acho que essa irmã Cissa, eu acho que é essa Cissa mesmo. É uma moreninha de Belo Jardim. Olha, eu não sei, mas eu tenho pra mim que essa pessoa já me ligou. É, mulher de oração, mulher. Ela descreveu minha vida. E eu nem sou de atender telefone diferente, né? E eu tava saindo daqui pra ir no mercado comprar alguma coisa. Quando eu vi a ligação, eu disse, não vou atender. Mas na hora, atenda. Foi. Quando eu atendi, essa mulher já estava falando em língua já. Eu disse, meu Deus do céu. Atendeu o telefone já desse jeito. E foi por vídeo, viu? E foi por vídeo. Marina, essa mulher no desenhou minha vida todinha. Aí sentei ali no sofá e manhã chegou, né? Manhã já estava ali dentro quando viu o ribuliço. Mas chorei tanto. Eu disse, meu Deus do céu. Quando Deus quer falar, ela disse, olha, não sou de ligar, não lhe conheço. Mas eu disse a Deus, eu vou ligar só uma vez, se ela atender, é porque isso que o Senhor quer que eu entregue é do Senhor. Olha que coisa. Poxa, E, meu Deus, se olhar agora o meu celular, deve ter uns 50 chamadas não atendidas. E naquele dia eu atendi. Não, e o interessante é que você ainda pensou em não atender, né? Pensei Mas em não Deus atender. falou com você, atende, porque ela não vai ligar mais. Foi, não, meu Deus, quando ela disse isso, eu fiquei, minha irmã, não sou de atender ligação, não, principalmente em número desconhecido, enfim, mas foi revelação atrás de revelação, fiquei impressionada. A minha história, ela teve muita profecia. Tem pessoas que não gostam muito assim, da profecia, mas Provérbios 29:18 vai falar, né? Que sem a profecia, o povo se corrompe. Se corrompe. Né? Mas felizes são aqueles que obedecem à lei, né? A gente sabe que a palavra, ela é a base, né? Mas a profecia também, ela nos fortalece. Né? Exorta, edifica, né? Isso O mesmo. problema é que as pessoas querem a profecia somente para bênção. Ah, né? só querem ouvir as coisas boas, né? Não querem ser repreendidos. As né? correções não querem. E a gente tanto tem que aceitar tanto a bênção quanto a repreensão, né? E ali, pronto, fui batizada no monte, através dessa irmã Cícera. A irmã falou assim, olha, ela botou na minha cabeça, falou assim, sinta o poder de Deus.
Nossa, eu dava cada pulo. Meu Deus, Falando mas é língua, bom, mas é bom. Os irmãos tentando me segurar. Foi muito bom. É muito bom sentir a presença do Senhor. E aí, pronto, minha casa era assim, sempre muitos irmãos, muitos cultos. E um dia, um culto na casa dessa irmã Dalva, que também fazia muito culto na casa dela, um pastor de Maceió falou para mim e para o meu esposo: Deus vai provar a fé de vocês. Deus vai colocar vocês à prova para ver se vocês são fiéis. Sim ou não? Que ele diz assim: dizer que é fiel quando tem tudo é fácil. Vamos ver se vocês são fiéis, não tendo nada. E meu menino Samuel, ele era muito pequenininho, ele era bebezinho ainda. E ele disse assim: olha, Deus vai tirar tudo. Só não vai tirar o leite do menino. Meu Deus. O Radia, quando ele falou, a gente pensou: isso aí vai ser daqui 1 ano, 2 anos. Não, mulher, mas foi no outro dia. Foi muito rápido, até hoje eu não sei para onde foi tudo. Sei que a gente entrou nesse período de prova. Meu Deus. Prova. E ele ainda disse mais, ele falou assim, dentro desse período que Deus está te provando, Deus vai permitir as pessoas irem, porque é um particular. Vocês com Deus. Vocês vão contar no dedo quem vai ficar. E quando a gente entrou nesse período de prova, realmente, todo mundo sumiu. Deus faz um limpa. Todo mundo sumiu. Foi um período de prova, Ádia, muito difícil. A gente passou, creio que 2 anos dentro desse período sendo provado por Deus. E chegou ao ponto, assim, da gente ter somente para comer arroz. Não tinha alimento, mas o Senhor sempre dizia assim: não diga a ninguém. Não diga a ninguém e pregue a minha palavra. Diga que eu sou, que eu posso e que eu faço. E a gente ia, Wadi, a gente ia, pregava, e às vezes Deus usava a gente ali para algumas pessoas e dizia: Deus abre porta, Deus vai fazer, e Deus fazia, se cumpria muito rápido. E às vezes a gente chegava em casa e dizia: mas meu Deus, cumpre na vida de fulano e a nossa situação. E Deus dizia: diga que eu sou, que eu posso e que eu faço. E um dia, Wadi, a gente saiu para pregar em Belo Jardim. E nesse dia não tinha nada em casa, nem o gás, não tinha o gás, não tinha alimento no armário. E quando a gente foi, eu pedi para a menina que cuidava das crianças, eu disse assim: olha, fica com eles, que quando eu chegar eu lhe pago. Eu não tinha dinheiro nem para comprar o gás, eu disse: a mulher que ia pagar eles quando eu chegasse. Que eu ia pregar e quando eu chegasse eu pagava ela. E ali a gente foi para Belo Jardim. Aí eu falei: eu tenho certeza que quando chegar lá, depois que a gente pregar, Deus vai entrar no coração de alguém, vai tocar no coração de alguém vai nos abençoar. Deus sabe que a gente tem que fazer a obra. E a gente foi. Fomos e voltamos, e Deus não tocou no coração de ninguém. Quando a gente chegou em casa, eu falei: Deus, e agora? Como é que eu vou pegar meus filhos? Meu Deus do céu. Vai ficar aí de cada dia? Deixa o menino aí. Ele também muito desesperado, né, Claudinha? Agora vamos orar. Aí entramos no quarto, fechamos a porta e fomos clamar. Começamos a orar e o Senhor disse assim para mim: vá no banco. E eu disse: não, Deus está mandando eu ir no banco? Aí ele disse: no banco fazer o quê, mulher? No banco não tem nada. Eu falei: vamos lá, Deus está mandando e a gente vai. Quando eu cheguei lá, que passei o cartão, R$300 na conta. De onde vem? Eu não faço ideia, mas estava lá. Meu Deus. Eu comprei o gás, comprei algumas coisas para casa, peguei as crianças, né? E outra vez, né, nesse período ainda, desse processo, tinha acabado o leite de Samuel. E a gente falou assim: Senhor, o Senhor disse que o leite não ia faltar, né? A gente até suporta, mas o menino não vai suportar. E a gente fomos orar. E quando a gente for orar, o Senhor disse assim: coloque a mão, a gente tinha uma estante muito alta, e o Senhor disse assim: passe a mão na estante. Eu coloquei a cadeira e subi, né, para passar a mão na estante, e quando eu passei a mão, tinha R$50 em cima da estante. O Ágia foi um período muito difícil, de muita prova, mas foi um período onde a gente viveu mais milagre. Deus dizia a gente: eu vou te surpreender. Seja fiel, porque eu vou surpreender. Foi muito milagre que a gente viveu. Tinha cultos na casa da irmã Aldeci, e quando terminava o culto, a Aldeci disse assim que Deus falou a ela: comece a juntar moeda. E ela diz assim: juntar moeda, Deus, mas juntar moeda pra quê? Mas ali ela começou a obedecer. E um dia teve um culto na casa de Aldeci, quando terminou o culto, ela falou assim: a irmã Cláudia, eu não sei porquê, mas o Senhor já há algum tempo vinha mandando eu a juntar moeda. E hoje o Senhor mandou que eu trouxesse as moedas, e Ele está mandando eu entregar a vocês. Ninguém sabia, eu acho, que a gente estava naquela prova. E ela catou o saco de moeda e nos entregou o saco de moeda. Meu Deus. E aquela moeda foi socorro por muito tempo. Para nós, para as crianças, foi socorro muito tempo. E um dia, essas moedinhas, meu esposo contou as moedinhas e foi comprar o leite de Samuel.
E ele indo, e ele falou assim, que passou pelo açougue, e viu lá assando um frango, né? E ele falou assim, Ana Cláudia, quando eu passei, que eu vi aquele frango assando, me deu uma vontade de comer aquele frango. Aí eu disse a ele, então como arroz, imaginando que é o frango, que é o que tem para comer. Meu telefone toca, irmã Elizabeth. Aí ela ligou para mim e disse assim, Cláudia, tá em casa? Eu falei, tô, eu posso ir aí? Eu falei, pode, venha. Aí eu, não, ela vai vir na hora do almoço, não tem nada para oferecer, ela só tem um arroz. Aí eu escondi as panelas e disse assim, olha, se ela perguntar, diz que a gente já almoçou. E ela chegou, a gente ficou conversando, oramos e tudo, ficamos conversando, e ela disse assim, olha, irmã Cláudia, eu vou dizer a você o que eu vim realmente fazer aqui. Aí eu, sim, pode dizer. Ela disse, olha, eu fiz a minha feira de carne, e o senhor me disse assim, que aquela feira não era minha, que eu pegasse toda aquela feira de carne e trouxesse a você. Só que quando eu vinha no caminho, o senhor me disse assim, pare na padaria e compre aquele frango assado. Ai, Jesus, eu não dou conta do Senhor, não. Deus, ele é E tão ela, peculiar, tão delicado, ele tão cuida gentil. nos Meu mínimos Deus, nos detalhes. mínimos detalhes. É impressionante. Aí ela falou assim, eu não sei se você tá precisando, né? Mas o senhor mandou trazer e eu quero obedecer, tá aqui. E eu falei assim, olha, Beth, ninguém sabe. Mas realmente a gente tá passando por uma prova. E agora você vai comer esse frango com a gente com arroz, porque era o que a gente tinha para comer. E ali a gente comemos aquele frango com arroz. E eu digo a ele, Deus ouviu tua oração, né? Quando você disse assim, eu queria comer aquele frango. E Deus tocou no coração dela. E ela trouxe o frango. E assim como Deus falou, a gente contou as pessoas que esteve com a gente na prova e as pessoas que ficaram depois da prova. Certa vez foi a irmã... A irmã Vanusa. Certa vez foi a irmã Vanusa. Ela vinha do trabalho e ela disse assim, olha, irmã Cláudia, eu estava saindo do trabalho e o senhor me disse assim, passe no mercado e compre biscoito, Danone. E ela comprou aquele monte de biscoito, Danone, suquinho, essas coisas. E as crianças já fazia muito tempo, já que não tinha comido Danone, biscoito nem nada, porque a gente comprava o que realmente era essencial, quando tinha. E ela chegou em casa e falou assim, irmã Cláudia, eu vim orar. Aí eu entre, irmã Vanusa, ela entrou e sentou ali, a gente oramos e tudo, começamos a conversar, e ela falou assim, ó, eu trouxe essas coisinhas para os meninos. Aí eu, não, minha irmã, eles não precisam. Mas quando ela abriu as bolsas, os meninos, biscoito! Nunca mais a gente comeu biscoito! E ali eles começaram a se entregar, que não tinha comido. E eles começaram a comer, né? E ali eu falei, ela, realmente, a gente estava numa prova, assim, mas o Senhor disse que a gente não contasse, não conte a ninguém. E a gente viu, durante esse tempo todo, o cuidado do Senhor. Chegou ao ponto da gente não conseguir mais pagar aquele aluguel, naquela casa a qual a gente morava, e ficou 2 meses, indo já para o 3º mês de aluguel atrasado, e o dono da casa chegou para pedir essa casa. E ele falou assim, chegou no meu esposo e disse assim, olha, os aluguéis estão atrasados, já que você não pode pagar, me entregue a casa, né? E o meu esposo disse, não, eu vou pagar. E ele disse assim, ó, você não está conseguindo pagar, me entregue a casa. E a gente entrou e fomos orar. Falei, Senhor, né? Tem misericórdia, né? Começamos a orar. E ali o Senhor foi uma pessoa da família do meu esposo, ligou para ele e falou assim, olha, vem aqui que eu quero falar com você. E essa pessoa não sabia de nada, Vaja. Não sabia de nada, a gente não tinha contado a ninguém. Essa pessoa chegou e falou assim, olha, eu tenho algo para te entregar. Entregou um envelope pro meu esposo e disse assim, só abra em casa. Ele veio para casa e quando ele abriu o envelope, tava lá, os 2 meses atrasado. O 3º mês que ia entrar e o 4º que ainda ia vir. Meu Deus. E quando ele foi pagar, né, o rapaz ficou assim, sem esperar, né? E Deus começou a falar, vou eu entrar agora no coração de uma pessoa e essa pessoa vai ceder uma casa a vocês. E eu fui morar na casa da minha mãe, uma casa que minha mãe tinha. Ali ela cedeu aquela casa pra gente. E quando eu fui morar nessa casa da minha mãe, eu escutei de algumas pessoas que diziam assim, cadê o Deus que ela prega? Ela não tem poder de dar uma casa a ela? Né? Então eu escutei assim pessoas dizerem isso, ela prega um Deus e vai ter que morar na casa dos outros de favor, né? E assim a gente teve que passar aquele período ali calado, porque não entendia realmente, porque Deus estava permitindo tudo aquilo, mas Deus sempre fazia uma promessa a nós. Ele sempre dizia, olha, tenho eu uma casa, vou eu dar uma casa, vou eu dar uma casa a vocês, vou eu uma casa. E a gente passando esse período, morando ali de favor. E assim, Ládia, com o Senhor eu vivi muitos milagres. Muitos milagres. Minha filha mesmo, Vitória, ela é fruto de um milagre.
Vitória veio de uma gravidez muito complicada. Vitória, ela veio de uma gravidez de risco, né? Eu lembro que na minha adolescência, na minha adolescência, eu tive muito complicação no meu período, né? E minha mãe teve que procurar tratamento para mim, porque eu já estava com 15 anos, né? E eu tinha um problema. E quando minha mãe foi procurar tratamento para mim, o médico disse assim para mim que eu não poderia engravidar, porque o meu útero era infantil, não se desenvolvia e era impossível engravidar. E minha mãe disse que ali ela falou assim, em nome de minha Nossa Senhora, ela vai engravidar sim. Eu não aceito essa palavra. Então eu creio que da maneira dela, ela repreendeu aquela palavra do médico, né? E realmente eu tive, Thaís, uma gravidez sadia, não tive nenhum problema na gravidez de Thaís. Mas na gravidez de Vitória foi uma gravidez muito complicada. E quando Vitória nasceu preta da cor dessa mesa. Ela não respirava. E ali levaram ela lá para dentro. Depois de muito tempo trouxeram ela. E todo mundo dizia que Vitória não ia vingar. Vitória nasceu com muitos problemas de saúde. Nasceu com uma hérnia umbilical muito grande, que a qualquer momento podia estrangular. Muitos problemas Vitória teve. E todo mundo dizia que não vai vingar, essa menina não vai vingar. Durante a minha gravidez, o médico mesmo dizia, ou sobrevive uma ou sobrevive a outra. E o Senhor dizia, vai sobreviver as duas. Mas o Senhor sempre dizia a mim, você vai passar pelo vale da sombra da morte. E foi isso que eu passei na gravidez de Vitória, né? Mas Vitória hoje já tem 13 anos, né? Para a glória do Senhor. E todo mundo diz, essa menina a gente jurava que não ia vingar, né? Mas Vitória, ela foi promessa do Senhor, né? O Senhor disse, eu vou dar o nome à menina. O nome dela ia ser Laura, que é o nome da minha avó. Mas o Senhor disse assim, não, o nome quem vai dar sou eu. E o Senhor deu o nome de Vitória, porque Vitória foi um milagre do Senhor. Vitória, num período da minha gravidez, eu fiz alguns exames e ali deu que Vitória estava morta. E eu, muito apavorada, fui para casa da irmã Cláudia, eu, ela e ele. Oramos aquela tarde todinha. E dentro daquela tarde Deus falou assim, vou eu ressuscitar a menina. E naquela tarde Deus ressuscitou Vitória. Aleluia. Quando eu fiz o exame novamente, os exames deram ao contrário, que Vitória estava viva, né? E por isso o Senhor colocou o nome dela de Vitória. Foi um processo. E o Senhor falou assim, vou eu, Vitória muito pequena, eu acho. Eu dizia assim, vou eu dar um menino agora, porque tenho eu um menino. E eu dizia, não. Eu passei esse processo todo de Vitória, não quero. E um dia eu disse ao meu esposo assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou operar. Se eu operar, não tem como eu ter filho. E fui pro ciclo de oração. Quando eu cheguei no ciclo de oração, Deus usou minha irmã, a irmã veio pulando, olhou pra mim e disse assim, tu dissesse o quê? Que operar pra não ter um menino? Opera pra você ver. Eu faço o menino nascer por cima da costura. Será que tu suporta? Tu morre, mas o menino nasce. Misericórdia. Eu tenho um menino pra dar a vocês. E se você não quiser o menino nasce, mas você morre. Deus fala claramente contigo, né? Deus sabe a forma como tratar cada um, né? E Ele sabe exatamente a forma como conduzir o coração dos filhos à obediência, né? E com você, Deus é bem direto, né? Eu digo assim que quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu não tenho mais escolha, não tenho mais vontade. É tudo pra Ele, né? E ali eu falei assim, eu ainda fiquei relutando contra o Senhor, tomando remédio e tudo, me cuidando de todas as maneiras possíveis para Samuel não nascer. E um dia a irmã Cláudia chegou e falou para mim assim, irmã Cláudia, aceite a vontade do Senhor. Deus não vai dar esse menino agora não, esse menino vai ser lá pro tempo do Senhor. Deus está vendo que Vitória é muito pequenininha. Aí eu disse, quer saber, eu cansei de relutar, tá certo, eu aceito. Ádia, não foi um mês. Pra que eu disse que aceitava a vontade do Senhor? Chega Samuel. Chegou Samuel, que também foi ele que escolheu o nome. O Senhor disse, eu darei o nome do menino. E realmente foi o Senhor quem deu, Samuel. Né? E ali foi esse período que a gente passou. E a gente foi morar depois na casa da minha mãe, né? E dentro desse tempo, o meu esposo ali tinha uma casa que era de herança dos pais, que o irmão dele morou por muito tempo. O irmão saiu da casa, comprou uma casa para ele, saiu da casa e perguntou pra gente, vocês não querem morar na casa? É melhor para vocês, tudo. E a gente foi morar nessa casa.
E o Senhor sempre falando, vou eu preparar uma casa para vocês. Ao agir com Deus, a gente viu muito milagres. A gente viu muita providência, a gente viu Deus fazer grandes coisas assim na nossa vida. Tem luta, é como eu falo, na vida caminhada com Deus tem luta, tem batalha, mas também tem o cuidado de Deus. Tem as né? vitórias, Tem as vitórias, né? Sim. E Deus falava muito que ia dar essa casa, gente. Quando foi um dia, eu fui pregar num ciclo de oração e Samuel estava muito enfermo. Ele estava muito enfermo. O corpo de Samuel parecia caroço, né? E esses caroços estouravam em bolhas. Sempre uma prova assim na saúde, né? E os caroços se estouravam ali com bolhas de pus por dentro da boca, por fora, por todo o corpo. E a gente começamos a levar ele para médico, fez uma bateria de exame e não descobria o que ele tinha. E nessa tarde eu ia pregar nesse ciclo de oração. Eu tinha levado ele para o médico pela manhã e à tarde eu ia para o ciclo de oração. E eu disse assim, olha Samuel, se os remédios não te curaram, eu creio que nessa tarde Deus vai lhe curar. Você vai comigo para o ciclo de oração. E ele foi, quando a gente chegamos lá no ciclo de oração, terminei de pregar, e o anseio da minha alma era que Deus falasse alguma coisa, vou eu curar o menino, vou eu fazer porque o coração estava ali só no menino, né, pregando, mas a alma só o Senhor sabia como é que estava. E quando eu termino de pregar, Deus uma irmã para mim e disse assim, ó, ainda essa semana Deus vai colocar uma casa na sua mão. Aí eu disse assim, essa irmã tá louca. Se ela soubesse como é que tá as coisas lá em casa, menino doente, a gente gastando com remédio com esse menino. Da onde vai ver essa casa? Não tem dinheiro pra comprar casa agora, não. Nem criei naquela profecia. Fui embora pra casa e nem falei nada ao meu esposo, nem nada, porque não criei na profecia. E nós tínhamos um carro, e esse carro começou a dar um problemazinho na trava de segurança. E havia um irmão que a gente tinha congregado com ele muito tempo, muitos anos, e meu esposo ligou pra ele, porque ele mexe com carro, com essas coisas. E ele ligou para ele vir dar uma olhadinha no carro. E quando ele veio, ele falou assim, olha, irmão, lá na minha rua tem uma casa para vender. O rapaz mora em São Paulo. E desde o dia que eu peguei a chave dessa casa, Deus me disse que essa casa é sua. Aí meu esposo olhou assim, disse assim, irmão, onde é essa casa? Ele falou o valor dessa casa. Ele, irmão, não tenho não condições de comprar essa casa. Passa essa casa adiante para outro, porque eu não tenho condições não. E o irmão ali falou para ele assim, olha, Arnon, essa casa vai ser sua. Como eu não sei. Mas Deus vai dar essa casa a você, porque Deus me disse que essa casa é sua. Meu Deus. E quando meu esposo entrou em casa, que ele me falou, aí eu lembrei da profecia da irmã. Eu disse, não, uma irmã essa semana me entregou esse mesmo recado, dizendo que essa semana Deus não daria uma casa. Mas eu não criei. Aí eu falei assim, se for essa casa que Deus está falando, vai dar certo. E o Ágia, dentro daquela mesma semana, Deus trabalhou. Esse irmão ligou para esse rapaz de São Paulo e disse, olha, eu tenho uma casa. Essa casa que você está vendendo, eu quero vender para um casal. Que a gente congregou muito tempo junto. É um casal direito, um casal assim, assim. Só que eles não têm dinheiro para comprar casa. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Aí o rapaz disse assim para ele, olha, pergunta a ele o que ele tem, pelo menos para negociar, né? E ele falou assim, a única coisa que ele tem é um carro. Manda ele mandar as fotos desse carro pra gente ver. E minha esposa ali mandou a foto do carro, e o rapaz disse assim, eita, é o carro que eu queria, gostei do carro. Diga a ele que o negócio está feito. Agora diga a ele como é que a gente vai fazer para parcelar o resto da casa. E meu esposo ligou para mim e disse, olha, ele quer saber como é que a gente vai parcelar aí o resto da casa. Aí eu, sim, e você quer fazer como? Aí ele disse assim, olha, eu falei tal valor, eu vou falar tal valor. Eu disse, rapaz, não diga esse valor não. Esse valor é muito alto, a gente não pode pagar, e crente não pode ser veaco. A gente pode estar pregando nos altares por aí, o povo chamando a gente de veaco. Aí eu falei assim, agora Deus está dizendo ao meu coração, que ele já colocou um valor no seu coração. Diga o valor que Deus está mandando você dizer. E ele disse, Ana Cláudia, é muito pouco. Ele não vai aceitar. Eu disse, olha, se ele aceitar, a gente faz o negócio. Se ele não aceitar, a gente fica onde a gente está esperando mais um pouco a promessa do Senhor. E ali, quando ele falou ao rapaz o valor, o rapaz falou assim, tá feito o negócio. Meu Deus. E o Ádia, assim, a gente não conhece esse rapaz. A gente nunca nem viu esse rapaz, somente pelo WhatsApp. Né? E dentro daquela mesma semana, o rapaz colocou a casa no nosso nome. O Deus que inclina, né? Os corações, como a gente falou. Meu Deus, que tremendo. 12 anos. E eu lembro que alguns dias antes, eu tinha lido aquela palavra de Isaías 55, que diz assim, vinde, comprai, sem dinheiro, pão, vinho e leite. E eu li essa palavra e não entendi, né? Como se compra sem dinheiro? Sim. Né? E o Senhor já estava falando comigo, né? Vocês vão comprar sem dinheiro, né?
E o Senhor ali nos deu vitória. E a gente ali compramos aquela casa. E a gente tem hora, Wadia, que a gente espera Deus vir por um caminho. E Deus, ele vem por outro. A gente esperava Deus vir curar o nosso filho, né? Que era o que a gente necessitava naquele momento de cura. Mas eu costumo dizer que Deus, ele vem por cima da tempestade. Deus, ele não espera acalmar a tempestade para mostrar que ele é o Deus que faz milagre, né? E ele veio por cima da tempestade. Nosso filho estava enfermo, a gente não sabia o que fazer, febre muito alta. Dentro desse período, ele teve também um caroço, apareceu um caroço. Foi um processo muito difícil com ele, e a gente esperava Deus vir curar o nosso filho. Mas, na verdade, Deus veio dentro daquele caminho nos mostrar que ele é Deus que faz milagre. Então, Deus, às vezes, ele vem para o caminho que você não espera. Você está esperando Deus fazer uma coisa, ele vem e faz outra. E a gente esperava a cura de Samuel, e no fim a gente terminou, foi com um milagre maior do que a cura de Samuel, né? E Deus começou a falar, vou eu curar o menino. E a doutora disse assim a mim, olha, quando essa enfermidade dele passar, o corpo dele vai ficar todo marcado. Porque essas bolinhas tinham se estourado e tinham virado pus, casquinha, né? E ela falou, o corpinho dele vai ficar todo marcado. Mas quando Deus chegou na vida de Samuel, foi um de repente, né? Samuel foi curado. E não ficou uma marca sequer. Deus curou ele por completo. Quando Deus faz, é completo. Meu Deus, que coisa linda. A gente vivemos muitos milagres com o Senhor. E ali o Senhor falou pra gente, olha, como vocês deram um carro, agora minha obra não pode parar. Minha obra precisa ser feita. Eu vou preparar um carro. E vocês não vão levar as mobílias velhas. Vocês vão levar mobílias novas. Eu disse, meu Deus, da onde vai ser isso? Meu Deus. A gente agora tem uma dívida que a gente nem podia ter, né? Da onde vai ser isso? E ali aquela casa de herdeiro, né? Meu esposo já tem 2 irmãos, né? Aquela casa de herdeiro foi colocada à venda, né? E já fazia um tempo que eles tinham colocado aquela casa à venda e ninguém nunca tinha se interessado. Mas quando chega o tempo, como dizem Eclesiastes, né? Que é tempo determinado para todas as coisas, houve o tempo do Senhor. E naquele tempo, alguém se interessou pela casa, comprou a casa e ali a gente comprou a mobília, compramos o carro, né? Que o Senhor havia falado que chegaria. E estamos fazendo a obra, né? Vivendo os milagres do Senhor, né? Meu Deus, quanta coisa, né? Meu Deus, uma vida com Jesus, uma jornada com Jesus, são muitos os milagres. Muito. Meu Deus. E quando você olha para tudo isso, para sua jornada, para sua vida com Deus, dentro de todo esse contexto, assim, missionária, o que é que brota assim do teu coração para falar para as pessoas? Eu creio muito na palavra de Isaías 43:3, que diz, né? Que a palavra do Senhor vai dizer, né? Que quando o homem está ali na mão do Senhor, né? Agindo Deus, quem impedirá, né? Quando a gente está ali na mão do Senhor e o Senhor determina algo sobre a nossa vida, não tem como escapar da mão de Deus, né? Como diz a palavra. Não tem como. Não tem como escapar da mão dele. Ai de quem cai, né? E eu lembro, no começo, Wadia, que aquela irmã dizia assim pra mim, o Senhor bateu os olhos em você. Não tem pra onde você correr. Por mais que você tente fugir, você não vai conseguir. Se ele olhou pra você e disse, é você, você pode correr pra onde você for. Ele vai te trazer pra presença dele. E a palavra de Isaías 43, né? Que vai dizer que o homem está na mão do Senhor. E quem pode tirar ele de lá? Né? Agindo ele, quem impedirá? É isso mesmo. Né? Então, assim, a gente chama na mão do Senhor. E eu vivi muita experiência com Deus. Eu vi o Deus que cura, eu vi o Deus que faz milagre. Eu não falei, mas eu tenho um testemunho também da minha filha, Thaís. Eu vivi esse período com Thaís, acho que está com 1 ano, 2 anos por aí, que Thaís quis sair da presença do Senhor. Ela falou para mim, ela chegou em mim e disse assim, mãe, eu não quero mais servir ao Senhor. Eu estava em casa, cuidando da casa, e ela chegou da escola, e quando ela sentou assim ao meu lado, o Senhor me disse assim, ela não estava na escola. E eu olhei para ela e disse assim, Thaís, você não estava na escola. E ela, mãe, eu juro que eu estava na escola. Eu disse, não, você não estava na escola. Se é Deus que fala comigo, você não estava na escola. E ela disse assim a mim, não, mãe, eu estava. E nesse dia ela ia louvar. Meu esposo ia pregar, e ela louvar. E eu conversei com ela naquela tarde,
E ela disse assim pra mim, mãe, eu não quero mais servir ao Senhor. Eu não quero, eu tô com umas amigas e eu quero conhecer o mundo. Uhum. E eu disse a ela assim, olha, minha filha, eu não gerei filhos para o mundo. Eu fui escrava de Satanás. E eu sei o que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Eu sei o que ele fez na minha vida. Uhum. E ele não vai fazer na sua. E eu disse a ela, eu não gerei filhos para ser escravo do diabo. Então, se você não quer servir ao Senhor, a partir de hoje eu vou orar para o Senhor te guardar. Porque antes de você ser minha, você é dele. E eu vou prestar conta um dia a ele sobre você. Ele me emprestou você. Meu Deus, foi ousada, viu? Porque uma mãe dizendo... Eu disse, Minha mãe estava orando para Deus me guardar, viu? eu orei para Deus guardar ela. Depois que eu soube, João, me orientei. E Deus ouve, viu? Porque Deus ouviu. Ai, tudo. Você tá por fora, viu? Oxe, tu tá conversando. E ali eu falei para ela, olha, você não vai servir ao mundo. Uhum. Eu vou prestar conta um dia da sua vida ao Senhor. Você não é minha, você é dele. E um dia eu vou ter que te devolver para ele. E eu não vou devolver você no mundo. Eu vou devolver você na presença. Então, já que você não quer ele, não tem outro caminho. Eu vou orar a partir de hoje para Deus te guardar. E vou dizer a você, você vai para a igreja hoje louvar com seu pai. E ainda hoje eu vou descobrir onde você estava, porque você não estava na escola. E ela saiu, mãe, eu estava na escola. Se Deus é na minha vida, ele vai me dizer onde você estava. E ali ela foi, meu esposo foi pregar e ela foi louvar. E ele disse, você não vai? Eu falei, não. Eu não Orando. durmo hoje se Deus não me disser onde ela estava. E digo mais a ela, se ela não quer mais ao Senhor, a partir de hoje a minha oração, Deus recolhe. E ali ela foi. E eu fiquei orando. Orando, Deus, onde essa menina estava? Deus, eu sei que você que falou comigo. Me mostra onde essa menina estava. Daqui a pouco o celular dela, piririm, mensaginha chegando. Aí eu peguei o celular e as amigas. Sua mãe descobriu. Só que esse jovem conversa e eles conversam com as palavrazinhas pela metade, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar com essa menina e ela saber que é Thaís que tá falando? Eu, Senhor, me ajuda, me ensina como falar com essa menina. Sei que ali eu mandei mensagem e a menina pensou que era ela e me entregou onde é que ela tava. Falou tudo, você não gaziu aula, não foi pra tal canto, assim, tal. Aí eu peguei lá. E ela foi pra igreja. Quando ela chegou lá, Deus usou a pastora e disse a ela, eu ouvi a oração da tua mãe. E se você sair da minha presença, eu te guardo. É forte, viu? Queres tu que eu te guarde? E ela voltou pra casa. Quando ela voltou pra casa com... Mãe, aquela conversa tá encerrada. De end. Quando ela voltou pra casa, eu falei, olha, vamos conversar. Eu disse a você que Deus ia me dizer onde você estava. Porque você não estava na escola. E ela falou assim... Aí ela já olhou pra mim assim, né? Eu disse, você estava em tal lugar, com tal pessoa. Assim, assim, assim. Eu falei a você que Deus ia me dizer onde você estava. Falei, por que você mentiu? Aí meu esposo disse assim, não, e você não sabe mais. Aí eu falei assim, o que foi? Ele disse, olha, Deus usou a pastora e disse a ela que se ela saísse da presença, Deus guardava. Eu falei, e aí? Você quer? E ela disse assim, não, eu quero servir ao Senhor. E ali ela começou a relutar contra aquelas amizades que ela estava, né? E foi necessário, Adja. Eu tirei ela aquele ano da escola porque ela não estava conseguindo se firmar com Deus. Ela ficava ali oscilando e ela estava se distanciando mesmo do Senhor. E eu falei, Senhor, esse ano eu vou tirar ela da escola. Esse ano vou colocar ela na igreja, vou firmar ela na igreja. E dentro daquele Discipulá-la. foi. Tirei ela da escola e firmei ela na igreja. Tinha ciclo de oração, não perguntava se ela queria ir, né? Vai. Era igreja de tarde e de noite, e culto no lar de manhã. Acho que ela falava, minha mãe enlouqueceu. E nesse período a gente começou ali lutando com ela, para ela se firmar com o Senhor. E a diretora da escola, eu conversei com a diretora, e a diretora dizia assim a mim, Adja, que ela ligava para mim para saber porque ela não estava indo, e eu falei, não, dentro desse período eu vou tirar ela tá com más amizades, eu não tô me agradando. E a diretora dizia para mim assim, os pais pensam que conhecem os filhos. Sua filha é tão maloqueira quanto as outras. E ela dizia palavras absurdas contra a Thaís. E eu dizia assim, não, minha filha não é isso. Eu conheço minha filha. Ela nunca me deu trabalho.
É a primeira vez que isso está acontecendo. Minha filha não é o que a senhora está dizendo. Ela diz assim, o pai não conhece o filho. O filho em casa é uma coisa, mas fora é outra. E ali ela dizia palavras absurdas contra a Thaís. E eu falei assim, não, mas ela não vai. Eu não quero. Ela falou, pois eu vou mandar o conselho tutelar na sua casa. Ela acionou o conselho tutelar 5 vezes. Meu Deus do céu, que perturbação. Nenhuma das vezes o conselho tutelar chegou na minha casa. Todas as vezes Deus livrou. E eu e Thaís na igreja. Quando foi no outro ano, ela se firmou mesmo com o Senhor. Quando foi no outro ano, eu fiz a matrícula dela. Começou a estudar. E quando ela começou a estudar nesse novo colégio, que eu mudei ela de colégio, quem estava lá, nessa escola, a diretora daquele colégio, ela tinha sido transferida para aquele colégio. E quando foi no final do ano, teve a medalha do melhor aluno. O aluno nota 10. E quando foram lá ver, né, qual era o aluno nota 10, a aluna nota 10, a melhor do ano foi Thaís. E ela teve que colocar a medalha no pescoço de Thaís. Meu Deus, tá vendo como Deus faz? Eita. E tem muita gente muitos pais que não têm essa coragem, essa ousadia, né? De às vezes, olha, você perde esse ano, mas eu não perco você pro mundo. Né? Porque são atitudes, às vezes, que para a maioria das pessoas pode parecer um absurdo, mas, meu Deus, tem coisas que a gente precisa extirpar mesmo, né? Cortar pela raiz e tratar, né? E tratar. E Thaís falou que quando ela foi colocar a medalha nela, ela falou assim, é você? Aí Thaís que sorrindo, disse, sim, sou eu. E hoje ela tem a medalha lá no quarto. Ela disse assim que foi Deus honrou ela. Ela disse, Deus me honrou, mãe. Né? E hoje ela é levita, ela louva ao Senhor. Em muitos cartazes meus ela está, né? E hoje mesmo ela está louvando em uma igreja. E hoje Deus honrou ela para honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E eu sempre digo, oração. Não cessar de orar. Né? A gente tem que ter uma vida de oração. A oração, ela faz o que você não pode fazer. A oração vai no coração que você não pode entrar. Né? E é investir em oração. Eu creio nisso, eu creio muito no poder da oração. Amém. A oração, ela quebra barreiras. A oração, ela faz milagre. A oração nos aproxima do Senhor. Né? Ela faz a gente viver experiências com Deus. Eu sempre digo, quando eu ministro, que bens materiais, Deus dá a qualquer um. Porque a Bíblia vai dizer, né, que a bênção, né, material, Deus tanto dá para o ímpio quanto para o justo, para qualquer um. Mas dons espiritual, mistérios do céu. Intimidade, segredos. Não é para todo mundo. Não é. Só para quem tem intimidade, para quem busca, para quem ora. E eu amo esse Deus. Não sei viver sem Ele. Né? Sempre que eu oro, eu sempre digo, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me escolheu, me aceitou. E assim, as pessoas precisam amar as pessoas sem julgar. Porque o que aquelas meninas fizeram por mim foi isso. Aquelas irmãs, elas me amaram sem me julgar. Nunca olharam as vestes que eu vestia, nunca olharam o linguajar que eu falava, os lugares que eu andava. Não. Elas olharam para mim e viram que Deus tinha algo na minha vida. Elas olharam para mim e viram que Deus tinha algo para fazer na minha vida. E investiram em mim, em oração. Hoje era tão forte a forma que Deus falava comigo que quando Deus usava aquela irmã para mim, ela dizia assim, eu vi você orando 3 horas da manhã. Você em sua oração dizia assim, assim, assim. Sabe, hoje a gente está vivendo um tempo, hoje que a gente não vê mais isso. A gente não vê mais pessoas sendo libertas, como eu fui liberta e é necessário. Pessoas passam anos e anos dentro da igreja, eu acho, com demônios, não são libertas, que não há mais isso. Que se hoje você orar assim é escândalo. Hoje as pessoas não clamam mais por dons do céu. Meu Deus. Antes, quando a gente recebia um dom, meu Deus. Meu Deus. Né? Hoje as pessoas não clamam mais por dom do céu. Hoje as pessoas não querem mais orar. As pessoas querem viver as promessas do Senhor, mas não querem orar. As pessoas não querem o secreto com Deus, não querem a intimidade com Deus, não. E esse lugarzinho do secreto, é essencial na vida do cristão. Né? Aquele lugar que ninguém vê, que fica só você e Deus. Eu gosto muito de ouvir o Senhor usar o profeta, mas melhor ainda é quando ele fala com você. Verdade. Quando você escuta a voz dele falar com você dentro de um quarto.
E ele só confirma depois na boca do profeta, mas primeiro ele falou com você. E isso você só consegue no secreto. É só no secreto, né? E as pessoas estão precisando viver vida de oração, experiência com Deus, né? Eu vivi muito milagre com o Senhor. Foi tudo através da oração. Renúncias, renunciar à minha vontade, renunciar ao meu querer, desejar viver a vontade do Senhor. E eu sempre digo, eu vivi para o mundo intensamente. Quando eu quis viver para o mundo, eu vou viver intensamente, eu vou fazer tudo que me der na telha. Mas quando eu vim para o Senhor, eu falei assim, não, se é para servir, é para servir. Amém. Intensamente ao Senhor. Amém. E eu não sei viver sem esse Senhor, eu não sei viver sem Deus, eu não me imagino sem Ele. Aleluia. Né? Eu amo. Olha, Deus, Ele é tão lindo. É tão lindo que tem um cantinho na minha casa que dá para ver o céu. Uma vista muito linda. E eu sento lá naquela minha cadeirinha que eu tenho lá. E toda vez que Deus vai usar alguém para mim, Deus diz assim, eu vejo você naquele lugarzinho, conversando comigo. Esse é o Deus, sabe? É o Deus que te vê quando ninguém te vê. É Deus que fala assim, ó, aquele lugarzinho é reservado para nós. Né? E isso é muito lindo. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Né? Hoje eu vejo pessoas da minha família que me conheciam, sabiam quem eu era e dizem, né, quem eu sou hoje. Eu vejo algumas irmãs que dizem para mim assim, irmã Cláudia, eu sempre achei que você era crente desde pequena. Eu achava que você era da Deus e Amor. Aquelas irmãs assim, eu disse, nada. Eu digo que Deus é o mesmo Deus lá de João 9, que quando ele vai mudar a vida daquele cego de nascença, quando ele faz aquele homem enxergar, ninguém reconhece. Quando ele volta, as pessoas vão dizer assim, esse é aquele cego? Aí o outro vai dizer, não, parece com ele, mas não é ele. Outro vai dizer, não, não é ele. Aí até que ele vem e diz, não, sou eu sim. Porque quando Deus transforma, quando Jesus transforma, fica irreconhecível. Quem olha não conhece. Ele dá um banho de sangue, ele transforma, ele limpa. José mesmo, quando Deus cumpriu na vida de José, os irmãos de José não reconheceram José. Ele ficou irreconhecível. Esse é o Deus que a gente serve. Ele pega aquilo que não é, como diz a palavra. Né? Ele pega aqueles que as pessoas dizem que não são, para confundir aqueles que pensam que são. E eu sou essa pessoa, que diziam que não era, que não tinha como, mas hoje estou aqui servindo ao Senhor. Meus irmãos hoje são todos evangélicos também. Eu tenho um irmão que é diácono, mora em Maceió, todos servem ao Senhor. Meus pais hoje ainda não se renderam ao Senhor, mas já escutam uma palavra. Quando eu faço culto, eles vão. Minha mãe mesmo, eu tenho hora que eu brinco com ela de que ela é mais crente do que eu. Né? Mas eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas. Respeito muito eles, respeito muito a religião dele, porque eu creio que vale o respeito. Mas eu digo, Ádia, tudo que eu vivi no Senhor valeu a pena. Amém. Tudo que eu passei no Senhor foi necessário. Amém. Foi necessário para me quebrar, para me tratar, para viver experiências, milagres com o Senhor. Para conhecer esse Deus mais de perto, né? Porque Jó vai dizer, antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente vive milagre com o Senhor, os nossos olhos vê. Face a face ao Senhor. Como Deus que cuida. E Ele tem cuidado da minha casa até hoje, da minha família, dos meus filhos. Hoje meu Samuel, ele ama a palavra. Do escuto do Lala em casa, ele briga com meu esposo, que ele quer, todo dia ele quer pregar. E os meus filhos, eles jejuam. Eu ensinei eles a jejuar e eu já nem mando. Tem hora que eles vão para a escola, mãe, eu quero jejuar. E eu digo, diga ninguém para que, né? Eu falo, sua mãe tá obrigando. Mas eles jejuam, né? Samuel fez 11 anos ontem e ele jejua. Eles têm os propósitos deles com Deus, eles entram nos propósitos deles com Deus. E Deus responde. Minha filha mesmo, Vitória, ela tem dom de visão. Ela tem dom de visão. Eu lembro que uma vez, ela, criança, né, brigava muito com Samuel. E eu sempre dizia a ela, olha, você não pode ficar brigando com Samuel, Deus não se agrada disso. Deus não gosta de você estar brigando. Aí ela disse que um dia ela estava orando no quarto dela, e ela disse assim que viu quando ela estava de joelho no quarto, mas ela viu o corpo dela, a alma dela saindo do corpo. E ela disse assim que ela chegava em um lugar, ela disse que via subindo assim pelo teto e entrava nas nuvens. E ela disse assim que ela chegava num lugar e tinha um homem sentado num banco, e esse banco era de ouro.
Só que ela disse assim que não conseguia ver o rosto desse homem. Só as roupas muito branca, muito branca. Ela, mãe, era tão branca que meu olho doía. Aí ela disse assim, e ele falou assim pra mim, Vitória, por que você tá brigando com seu irmão? Aí ele falou assim, você quer vir morar aqui? Aí disse que mostrou pra ela, assim, o lugar. E ela disse assim, olha, mãe, era... E assim, eu nunca tinha contado pra ela de como a Bíblia detalha o céu. E ela falou assim, mãe, eu via muitas flores, eu vinha muita... Assim, o chão tinha ouro. E ela disse assim, mãe, era muito bonito. E tinha uma paz, mãe, naquele lugar. E ele disse assim, você quer morar aqui? Aí ela disse assim, quero. Aí ela disse, então você tem que parar de brigar com seu irmão. Você tem que obedecer a sua mãe. Aí ela dizia que falava pra ele, tá bom. Aí ela disse que ela voltava. Aí quando eu cheguei no quarto, ela tava chorando muito. E eu perguntei ela, você tá chorando por quê? Aí ela foi e me contou. E ela disse assim, mãe, ele disse que eu não posso mais brigar com Samuel. Eu não sei quem era ele, mas ele disse que eu não podia brigar com Samuel. Eu falei, era Jesus, foi Jesus que falou com você, você não pode brigar com ele não, tá vendo? Então assim, ela tinha muita visão. Toda vez que ela orava, Deus falava algo pra ela. Teve momentos que eu vivi de provação, que ela chegava em mim e assim, Deus usava ela pra mim. E dizia assim, olha, mãe, Deus está dizendo à senhora que se alegre. Deus vai chegar. Eu olhava assim para ela, ela contava para mim às vezes coisas que eu estava sentindo ali naquele momento. Às vezes ela vinha, me abraçava. Assim, ela tem dom de visão. E assim, ela tem dom de visão tanto no mundo espiritual, quanto para ver coisas assim no mundo... no mundo espiritual da maldade, né? Então assim, teve uma vez mesmo que a gente morava numa casa que tinha um poste, assim, na frente da casa, e ela falou assim, mãe, eu vi uma caveira, e na frente dessa caveira tinha um balde, ela disse assim, um balde bem grande, de barro, ela disse assim, e tinha muita coisa lá dentro. E me falou que aquilo ali tinham feito aquele trabalho ali para nossa família. E eu falei, aí ela falou assim, só que eu orei e falei assim, tá repreendido. E ela disse que passou, entrou em casa e viu, na visão, né? E naquela mesma semana, a irmã Cláudia tinha ido lá em casa. E ela falou assim, irmã Cláudia, quando eu entrei na sua casa, Deus me mostrou um trabalho feito. E uma caveira. Nesse poste que tem na entrada da sua casa. Eu falei assim, olha, Deus mostrou a vitória. E ela não tem medo, Adja. Ela vê, Deus mostra as coisas assim pra ela e ela não tem medo. Então assim, ensinar os meus filhos, a palavra como diz a palavra do Senhor ensina, faz realmente eles ter, né, experiências com Deus, né? Faz Deus realmente, né? E Deus tem dito que ela vai ser assim, Deus vai usar ela tanto na profecia, no dom de visão, na palavra. Deus tem falado, né? Assim, eles são crianças assim que eles amam ler a palavra, eles gostam, né? Então assim, estão envolvidos, né? A minha casa é envolvida. Eu e a minha casa, né? Serviremos ao Senhor. Aleluia. Meu Deus, quanto milagre, quantos testemunhos, né? Meu Deus, estou impressionada. Mas isso é uma vida com o Senhor, né? São tantas histórias, do detalhe de uma carne a uma casa. A gente vive coisas tão específicas que fundamentam o nosso relacionamento com Deus, nos aprofundam cada vez mais nesse relacionamento. É muito lindo. E eu disse a você que era tranquila a conversa, já estamos em 2 horas praticamente de conversa. Você estava ali toda nervosa no começo do episódio, passando mal. Tá vendo? Eu menti? Não. Tá vendo? Falar de Deus é o melhor assunto que existe. Para mim é o melhor assunto, é falar das coisas do Senhor. A gente vai por horas. É aquilo, né? A gente é acostumado, as pessoas vêm até nós pedir oração, né? Falar das suas vidas, né? O que está passando, pedir uma oração, uma palavra. Mas quando é pra gente falar da gente, parece que é mais difícil, né? É verdade, a gente tem essa sensação mesmo. É verdade. Vamos orar? Vamos orar para cada um que ficou conosco aqui até o final desse episódio, para que o Senhor faça assim na sua casa, como tem feito nas nossas vidas, como você ouviu, né, através da missionária Cláudia, o poder do Senhor e como ele se revelou. Tem uma frase que eu amo, que é: Jesus bem apresentado, ele é irresistível. Glória a Deus. E ele é mesmo. Ele é irresistível, é apaixonante. Glória a Deus. Vamos orar então. Se você estiver em casa, se quiser fechar seus olhos também, ore conosco nesse momento, em nome de Jesus.
Amém, amém. Amado Deus e querido Pai, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero apresentar as vidas, ó Pai, a qual esse podcast vai alcançar, Senhor, nesta noite. Ah, Senhor, vai, meu Pai, ao encontro, Senhor Jesus, essas pessoas que estão nos seus lares, passando por período difícil, Senhor. Visita os corações nessa noite, Pai, trabalha. Ah, Senhor, assim como o Senhor alcançou a minha alma, a minha vida, Senhor, alcance vidas nessa noite, Senhor Jesus, resgate almas para o Teu reino. Amém. Senhor, quebranta coração duros, ó Deus, faz milagres na vida, meu Pai, daqueles que necessitam de um milagre, Senhor, nesta noite. Milagre de cura, ou, Senhor, até mesmo um milagre de porta aberta, porque eu creio que tem muitos que necessitam, Senhor, neste momento. Senhor, estamos vivendo uma época, Senhor, onde há muito suicídio, Senhor. Clamamos, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, para que, Senhor, o Senhor venha entrar em mentes, em corações, ó Pai. Que o Senhor venha repreender todo espírito de depressão. Amém. Ah, Senhor, que o Senhor venha repreender nesta noite, Senhor, todo espírito de homicídio, Senhor, nesta noite. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, entre em vidas, alcance vidas nessa noite, pelo poder, meu Pai, aleluia, que há, Senhor Jesus, em cada testemunho que aqui é falado. Senhor, eu creio que o Senhor está neste lugar. Ah, Senhor, eu creio, Senhor, que nesta noite vidas serão alcançadas, transformadas, meu Pai, libertas pelo poder da Tua palavra. Ah, Senhor, como é bom ouvir falar que o Senhor faz, que o Senhor ainda trabalha, que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Senhor, nesta noite, ó Senhor, alcance casamentos, restaure casamentos, famílias, meu Pai, mulheres que oram pelos seus esposos, Senhor, e já não creem mais que o Senhor é capaz de resgatar, libertar, Senhor, que nessa noite elas possam crer, Senhor, que Tu és o Deus ainda que liberta, que Tu és o Deus ainda que transforma, que Tu és o Deus ainda que restaura a família. Ah, Senhor, que Tu és o Deus ainda que muda a história, Senhor, que Tu és o Deus ainda que faz milagres, ó Deus, na terra. Senhor, nesta noite, ó Pai, abençoe cada um, Senhor, que vai escutar, Senhor, cada testemunho que aqui é dado, cada testemunho que aqui é deixado, Senhor, e que, meu Pai, aleluia, possa alcançar vidas, ó Pai. Assim como um dia eu ouvi sobre o Senhor e me rendi aos Teus pés, Senhor. Que pessoas possam ouvir, Senhor, aleluia, sobre o que o Senhor é, sobre o que o Senhor faz e se rendam ao Senhor, aos Seus pés, ó Deus, para que possa ser transformado pela Tua palavra. Ah, Senhor, abrace almas nessa noite que necessita de um abraço, Senhor. Ah, Deus vai transformando, vai libertando, vai curando, vai fazendo milagre, porque eu sei que Tu és o Deus de milagre. Eu vivi milagres com o Senhor e sei que o Senhor ainda faz milagres, Senhor. Abençoe, Senhor, a Tua serva também nesta noite. Abençoe, Senhor Jesus, esse lugarzinho que foi reservado para Ti, para falar de Ti, para falar do Teu amor, do Teu cuidado, para falar de quem Tu és, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um que passar por aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim a gente te pede, assim a gente te agradece por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, mesmo por muitas vezes sem merecermos, ó Pai. O Senhor cuida de nós, ó Deus, nos mínimos detalhes. Deus, agradecemos por tudo nessa noite, Senhor. Assim te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quero agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. Tenho certeza que, assim como eu fui tocada, você que está aí do outro lado, certamente Deus tocou no coração de muitas pessoas que assistiram a esse episódio. Nós queremos revelar Cristo. Sabemos que Ele é poderoso para fazer isso e infinitamente mais do que aquilo que ouvimos através desse testemunho. Ele é poderoso. Ele é poderoso para resgatar pessoas. Ele é poderoso para nos libertar das nossas próprias prisões. Ele é poderoso para prover aquilo que nos falta. E Ele é bom. Certamente Ele é bom. E a sua misericórdia e bondade, não é como ela citou, o Salmo 23, Davi diz isso, né, no final desse capítulo: certamente bondade e misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida. E que seja assim na sua vida também. Seja alcançado por essa bondade, por essa misericórdia. Não há outro lugar
para viver senão no centro da vontade de Deus. Ter o Senhor na nossa vida, ter a presença dele é a melhor coisa que nós podemos ter. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e se perder e perder a nossa alma. Que o Senhor aumente o nosso amor por ele. E eu também declaro nesse final de episódio que o Senhor aumente a sua fome, a sua sede, que o Senhor aumente em você o desejo de buscar o Senhor cada vez mais na madrugada, na oração, no jejum, na leitura da palavra, que o Senhor queime em nosso coração cada vez mais essa busca e esse desejo por servir Ele de forma genuinamente e de forma tão intensa como um dia fomos em outros lugares. Essa tem sido uma das minhas orações, para que nós possamos ser completamente intensos com o Senhor, como um dia já fomos em outros lugares. E que o Senhor te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse testemunho com alguém que o Senhor colocou aí no seu coração ou que você lembrou, para que essa pessoa seja alcançada e abençoada também. Deixa seu like e se Deus falou com você em algum momento desse episódio, deixa seu comentário aqui também para que nós possamos saber do que Deus tem feito e falado com você. Irmãos, continue firmes, ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E nele somos nutridos todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe, como vocês já sabem. Até a vista.